Fala meus amigos, sejam todos bem-vindos, eu sou Edinho, esse aqui é o nosso canal Figurinha Carimbada, esse nosso canal que a gente traz aqui personagens do futebol daqui da nossa cidade, Mogi Guaçu, e da nossa região. Hoje eu estou recebendo aqui, é uma honra receber, ele começou aqui na nossa região, depois foi para o mundo, Seleção Brasileira, Copa do Mundo, foi para o exterior, e hoje a gente está tendo o prazer de receber ele aqui para contar um pouquinho mais a história dele. Elzo, muito obrigado por ter aceito o convite, por ter se deslocado até aqui e poder dividir um pouquinho mais da sua história com a gente, principalmente aqui da nossa região, que muita gente não conhece essa história sua, né? Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Para começar, queria o nome completo. Elzo Aloysio Coelho. Elzo Aloysio Coelho. Você nasceu onde, Elzo? Eu nasci em Serrania, mas fui criado na cidade de Machado. Serrania? Sul de Minas. Serrania é lá perto de Machado? Sul de Minas também. A cidade fica aí a 25 km de Machado. Quando foi isso? Que ano você nasceu? Nasci em 1961, já estou velho. Quantos anos dá? 63. 63 anos? Isso. Seus pais ainda são vivos? Não, meus pais faleceram, perdi meus pais e infelizmente não está entre a gente mais. Irmãos, tem? Nós somos eram em 13 irmãos, perdi 2, hoje nós somos em 11 irmãos. 11 irmãos? Inclusive eu sou gêmeo com uma garota que é a Elza. E você formou família, você está casado? Sim, sou casado e tive um filho só, perdi num acidente de carro e hoje eu com a minha esposa só. Então é só os dois agora? Casado há quanto tempo? Há 38 anos. 38 já? A sua infância, onde foi? Foi lá em Serrania? Foi em Machado? Como foi a infância sua? Olha, a minha infância foi... Eu só nasci em Serrania. Na época, meus pais moravam em Machado e meus avós moravam na cidade de Serrania. Certo. É uma cidade próxima a Machado, 25, 30 quilômetros. E a minha mãe foi lá na época, para ter o parto lá. E eu nasci em Serrania, fui registrado em Serrania, mas depois vim viver em Machado. Então minha história todinha é em Machado. Comecei o futebol em Machado. Então a infância foi lá em Machado? Totalmente em Machado. E como que era a infância? Olha, Machado não é grande também, a realidade é a seguinte, a gente sou de uma família muito pobre, uma família humilde, pobre, que porém muito cedo você tinha que trabalhar para ajudar no sustento da família. Sim. E eu com 5 anos já jogava futebol, com 7 anos já trabalhava com meu pai na lavoura, meu pai trabalhava, era administrador de fazenda, a gente trabalhava com ele na roça, e ali foi o início da minha vida trabalhando. Então foi um início muito bacana, porque eu dou muito valor nisso, porque foi dali que eu saí da pobreza para poder ajudar a minha família. Então foi isso que eu fiz toda a minha vida. Lá o que era parte rural lá. Machado não é grande também, né? Não, Machado é uma cidade pequena, a cidade hoje está com 50 mil habitantes, mas é uma cidade gostosa, boa de viver, você conhece todo mundo, você conhece aquele pessoal tudo da região também, que o Minas tem uma coisa muito interessante, que a cada 20 quilômetros, 25 quilômetros, 15 quilômetros, você tem uma cidade próxima, né? Sim. Eu moro num lugar muito bem colocado, né, vamos dizer assim, um ponto bacana que tem várias cidadezinhas perto e também cidade mais longa que tem distância assim boa. Pode de Caldas 100 km, Pouso Alegre 100 km, Varginha 100 km, Machado está no meio. E os estudos seus, foi lá também, Machado? Foi, comecei a estudar lá, de lá eu vim para estudar em Pinhal, estudei em Pinhal também, Espírito Santo do Pinhal, daqui a pouco vamos falar a história de Pinhal. Enfim, aí toquei meus estudos para frente aí, fui embora. Você chegou a se formar? Formei em Educação Física. Se formou em Educação Não Física? era o curso que eu fazia na época, apenas depois que eu deixei o futebol que eu fui fazer Educação Física. Na época eu comecei a fazer a faculdade em Pinhal, depois transferi para Limeira e fazia também lá em Limeira, fazia Economia. E acabou que depois minha transferência para um outro clube grande, aí eu não tive como mais tocar, ou escolhia o futebol ou estudar. Mas então quando você estava aqui, você já chegou até a faculdade?
Cheguei na faculdade, passei no vestibular aqui. Sim. Eu formei contabilidade aqui, formei em Espírito Santo Pinhal contabilidade. Prestei vestibular na faculdade em Pinhal, na faculdade de Direito. Sim. Passei, mas não fui, que eu fui naquela oportunidade, fui para a Inter de Limeira. Prestei vestibular lá para economia e passei. Comecei a fazer, fiz 2 anos e meio de economia. E depois eu tive que deixar o curso. E aí quando parou com a bola, aí terminou. Aí eu fui educação fazer, física. aí foi quando eu já tinha feito tudo com relação ao esporte. Aí eu resolvi a fazer a faculdade de educação física. Mas a pergunta é se gosta de música. Gosta de música? Eu sou Gênero de música? sou aquele caipira que gosta da música sertaneja, ainda gosto do samba, né? Vamos dizer assim, com o Martim da Vila, Samba Jair raiz. Rodrigues, que já faleceu, aqueles sambistas, né? Demônios da Garoa. E a música sertaneja para mim, que hoje mudou muito mais, eu ainda sou do tempo do Sérgio Reis, do tempo do Chitãozinho e Chororó, que ainda estão em evidência, o Sérgio Reis também está em evidência, que era realmente a música sertaneja, né? A raiz, né? Música raiz. Eu sou dessa, eu gosto O dessa. samba raiz também. E o samba raiz também, é o que eu gosto. Tem alguma música preferida? Uma música que marcou sua vida? A infância, a juventude? Olha, não, porque eu gostava muito da música sertaneja. Quando eu ouvia a música sertaneja, por exemplo, eu sou amigo do Chitãozinho, do Chororó, do Tchãozinho, irmão dele, mandar um abraço pro Tchãozinho, lá em Moro em Indaiatuba. Provavelmente vou estar com ele esse final de semana. E amigo do Daniel também, muito amigo do Daniel, do Sérgio Reis. Então o futebol me deu essa facilidade de fazer amizade com o pessoal da música. O próprio Martim da Vila, o Jair Rodrigues, que faleceu, também era amigo da gente. Então a gente acaba criando assim Gostava desse métier de músicas, então eu não sou muito de ficar focado naquela ali, né? Eu me lembro que eu joguei com um jogador que ele gostava de uma música chamada Fogão de Lenha. Então eu punha essa música quando ele estava na minha casa, o Valdo, que jogou comigo no Benfica. Sim. Jogou comigo na seleção. Punha a música lá, Fogão de Lenha, o Valdo chorava. Mas é bonita a música, né? É, bonita. Gostosa de... E dançar? Dança não? Não. A minha esposa ela é formada em educação física, ela dança. Mas eu não sou muito chegado em dança. Não. A boleirada é tudo meio durão, né? A boleirada veio para jogar futebol, dançar. Tem uns que bailam no campo, mas fora não dança. Viagem, você gosta de viajar ou é caseiro? Não, eu viajo muito, fico muito pouco em casa, porque eu faço palestras, né, de motivação, superação, estratégia, liderança. Sei. E vou contar aqui no programa o porquê disso aí, aqui com você, daqui a pouco nós vamos entrar nesses detalhes, né? Ok. E então eu estou sempre viajando para isso, então fico muito pouco na minha cidade. E também outras coisas, outras atividades também que eu faço e é tudo fora. Mas viaja a trabalho? Viajo a trabalho até hoje, nunca parei de trabalhar. Deixei o futebol, não me envolvi no futebol e fui trabalhar fora do futebol. E viaja para lazer? Viaja muito ou não? Não, muito pouco. Até que sou bem cobrado por isso, mas está na hora de dar uma parada agora e começar a viver um pouco mais. E gosta do que, assim, praia, campo? Eu gosto muito de praia. Eu gosto muito de praia. Eu costumo ir muito para praia. Provavelmente eu devo estar aí na semana que vem. Eu vou estar em Campinas, Araraquara. Campinas, Indaiatuba. Provavelmente eu devo ir para Caraguá. Tem uns amigos em Caraguá e vai aproveitar para fazer uma visita a eles. Já estou aqui mesmo. Aproveitar que o sol está até lá para quarta, quinta-feira, vou dar uma fugida. Eu quero saber assim, o que te prende em casa? Você falou que não é muito caseiro, mas filme, você gosta? Novela? Eu gosto muito eu vejo muito pouco a televisão, porque a televisão ficou um pouco assim poluída, né? Com esse mundo que a gente está vivendo hoje. É um mundo muito, muito triste, porque nós tivemos uma criação, a minha criação foi uma criação diferenciada, porque muito exigida pelos meus pais, e tudo aquilo que acontece hoje na televisão, ele foge um pouco daquilo que a gente aprendeu lá atrás, né? Então você acaba não ficando muito perto de televisão.
Então eu gosto de bater papo, visitar uns amigos, eu gosto desse tipo de coisa, não sou muito de ficar na televisão, a não ser o futebol. Futebol? Aí a gente acaba assistindo futebol, porque veio do futebol. Mas comida, prato preferido, o que você gosta de comer? Eu gosto muito da comida mineira, gosto muito mineira? daquela... Gosto de comer abobrinha, quiabo, jiló, essa é a minha raiz. Tutu de feijão, ovo, né? Costelinha de porco. Nossa, é bom, hein? Ah, bom demais. Eu sou meio danado com... Gosto de tudo, tá? Não tenho nada que... Mas a comida mais simples, a comida mineira é bacana. Não sei se eu sou mineiro, mas é uma comidinha bacana, né? Comida simples e bem feita, né? Simples e bem feita, Bom demais. Bebida, você gosta de alguma coisa para acompanhar? Não, assim, muito pouco tomo uma cervejinha. Só também, finais de semana, nada de exagerado. Porque a gente teve, é que eu te falo, a criação lá atrás foi meio pesada, então a gente procura segurar o máximo. Outra bebida, não gosta? Vinho? Não. Cachaçinha mineira, né? Não. Eu até gosto de ver o pessoal tomar, mas eu não... É bonito ver, né? E hobby, você tem algum? Que para distrair a cabeça, fora o futebol, claro? Pescar. Gosta de pescar? Eu tenho um amigo que jogou futebol também. Ele jogou na categoria de base do Atlético Mineiro, chegou aí pro profissional. E hoje a gente encontra muito, a gente mora na mesma cidade. E uma vez por semana eu vou pescar com ele. Isso ele viaja também, mas ele estando em Machado a gente sai para pescar. Que tipo de pescaria que é? Rio, lagoa, gosto de pescar no rio, gosto de pescar em açude. Não sou muito de pesqueiro, não. Aquele negócio de pescar e soltar. Eu sou daquele que quer buscar o peixe, né? Vai atrás. Vai pro rio, quer atrás dele. Mas aí, trabalhar, você está trabalhando, hoje você trabalha com o quê? Olha, eu faço essas palestras, né? Onde eu tenho muito sucesso com isso aí. Já eu vou entrar nos detalhes por quê, mas eu tenho também a loja de esportes, que é a Els Esportes. Já é uma loja da época que eu jogava futebol. Aí eu com a minha irmã, meu cunhado, nós que tocamos lá a Els Esportes. E também tem o Instituto Elzo Túlio, onde eu faço um trabalho muito bacana. Elzo Túlio era o nome do meu filho. Sim. Que a gente teve um grande problema alguns anos atrás e perdemos o filho. E a forma que eu arrumei de sanar um pouco da dor foi criando uma instituição, ajudando as pessoas. Sim. Então esse que é um grande trabalho meu, um grande desafio que eu tenho e que faço. E sem depender de política, nada. Tá? Deixar claro isso. Sem ficar de rabo preso com ninguém? Não. O Instituto anda... E a loja é lá em Machado? É lá em Machado, a gente atende a região toda lá, as prefeituras todas da região. São todos clientes nossos, então já há muitos anos. E o Instituto ele trabalha com o quê? O Instituto, ele na realidade, eu montei um centro esportivo. Com a chegada da pandemia, né, que nós tivemos que parar com todos os eventos esportivos, onde eu levava a garotada lá, uma vez por mês, eram 400 crianças cadastradas, e a gente levava sempre um grupo, né, e ali era atividade esportiva, como jogar futebol, como natação, como tênis de mesa, então a gente fazia um evento por mês. Mas com a chegada da pandemia, nós tivemos que parar. E aí nós arrendamos o local que eu construí para o Instituto, onde tem campo de futebol, salão de eventos. E justamente para aquele dinheiro que entrar lá, a gente transformar em cestas básicas. Então hoje aquilo que entra, a gente transforma em cestas básicas para as pessoas carentes. Isso vai para as famílias carentes? Para as famílias. Então começou direcionado para o esporte. O esporte, agora... Como com a chegada da pandemia atrapalhou. E a gente ajuda, né? Ajuda as escolas de futebol, as equipes de futebol carentes, onde a gente faz um trabalho social que é de arrecadação, a gente transforma na necessidade de cada escola, até mesmo times de futebol, com material esportivo, e a gente transforma a verba em material esportivo e doa para essas entidades. A pergunta é: qual a sua primeira vez
essa primeira vez, qual foi a primeira vez que marcou na sua vida? Primeira vez que você jogou bola, primeira vez que você entrou na escola, primeiro contrato, primeiro, assim... Bom, eu sempre fui atleta, né? E eu comecei praticando esporte em Machado, num clube lá que chamava Machado Esporte Clube. Era um clube municipal de pessoas carentes, onde eu praticava todas as modalidades esportivas, entre elas voleibol, basquetebol, futsal, futebol. Mas o que mais me marcou foi quando eu fiz uma avaliação, né? Naquela época eu falava teste, Sim. no Pinhalense com apenas 16 anos e fui aprovado no profissional, né? Eu já tinha feito alguns testes em algumas equipes lá de Minas e não fui aprovado em juvenil, infantil e nada. Sim. E acabou que um ex-jogador da época, na época era jogador na atualidade, me viu jogando na minha cidade e foi me buscar lá para fazer um teste em Pinhal, que era o Wagner, o Vagão, que jogou aqui no Pinhalense, junto com o Zé Paulo. E a gente jogava, eles jogavam em Machado, no time da cidade, vieram para Pinhal e pediram para o pessoal me buscar e eu fui fazer aquele teste, apesar de muito de garoto ainda. Fui aprovado e passei a gostar do futebol de uma forma diferente. Então, essa foi a primeira vez que vem na sua cabeça, assim? Foi a primeira. Então tem porque todo mundo pergunta de você, qual foi o momento mais importante, né? As pessoas... mas o mais importante é o primeiro dia que você vai, principalmente você fazer uma avaliação num clube profissional com 16 anos. Sim. Então, apesar de ser a divisão intermediária, que seria, na época, era a segunda divisão de São Paulo, apesar de tudo isso, eu fiz essa avaliação e passei e pronto, me tornei o jogador que virou. E você veio de Machado, então, só para jogar bola aqui? Só para jogar bola e estudar. Mas já veio pensando em estudar? O foco meu era o estudo. E a minha família era muito pobre. Não tinha como me bancar numa escola. E não há nada melhor do que trocar o futebol em troca da escola. Então eu jogava o futebol para pagar a escola. E na época eles davam bolsa? Eles davam tudo que eu precisava para a escola. Como era uma escola municipal, não tinha despesa, Sim. mas eles pagavam o lugar que eu morava, eles pagavam a minha lavagem de roupa, eles pagavam a minha alimentação. Sim. E isso dava para mim controlar e ainda sobrava alguma coisa para mandar para a família. Então tudo era muito controlado. Então, porque as pessoas só pensam no momento, não pensam no futuro. O momento é bacana, né? Você esbanja, você faz... né? Ainda mais a gente que na época não tinha esse mundo que vive hoje, ganhava pouco e não tinha ninguém para te orientar, não tinha ninguém para... Aí quando você para, aí chegou uma hora que todo mundo ficou com dificuldade. Quando eu parei, eu já tinha loja de esportes, eu fui para a televisão, fui trabalhar na TV também. E coincidentemente não era trabalhar no futebol, mas comentar futebol. Sim. E cuidar da minha loja, cuidar dos meus negócios, que seria basicamente a loja. E comecei, através da televisão, eu comecei a fazer as palestras e acabou que deu certo. Porque muitos jogadores hoje vivem na pobreza. Porque daquela época para hora de parar. Porque naquela época a gente não tinha orientação nenhuma. Geralmente, principalmente a base familiar era difícil, porque sempre as pessoas vêm de família pobres, né? Vamos dizer assim, humildes. E quando você chega num outro mundo assim que é totalmente inverso, você não está preparado para aquele mundo inverso. Aí acaba que você só pensa naquele momento que você está ali e não pensa no futuro, porque não tem ninguém para te orientar para o futuro. Aí você acaba fazendo as besteiras da vida. Quer dizer, não é nem besteira, né? Primeiro que você não ganha muito. Porque todo mundo pergunta, você ganhou dinheiro com futebol? Não, eu não ganhei dinheiro com futebol. Eu ganhei o suficiente para ajudar minha família e fazer alguma coisa para mim. Se fosse no mundo de hoje, eu seria um cara milionário, trilionário, né? Com o futebol que eu joguei, seria. Porque na época eu não ganhava, na época não era eu, na época o futebol era... A valorização financeira é muito menor, né? Eu joguei na seleção brasileira e numa seleção do mundo
Eu não ganhei um centavo para jogar em seleção brasileira, não ganhei nada para jogar em seleção do mundo. Apenas aquele prestígio, botar a CBF no peito, representar o nosso país nas cores verde e amarela. Esse era o maior auge da tua vida, era chegar naquele ponto que me pegou, vamos dizer assim, não de surpresa, mas quando eu pus a primeira vez a camisa da seleção, eu falei, pô, mas eu tenho uma responsabilidade com o povo brasileiro. Será que eu mereço estar aqui? Então essa é a vida. E de repente você vê que você fez o teu papel como profissional. Agora hoje não, hoje mudou tudo. Hoje o cara às vezes não quer nem ir na seleção. Pra quê? Eu vou ganhar menos. Algum sonho que você sonhou lá atrás, na sua infância, na sua juventude, e que você possa dizer que realizou? E tem algum objetivo, algum sonho hoje ainda? Você quando é garoto e quando você nasce e você vem pega uma idade de 3, 4 anos, o próprio familiar seu, a própria família, né, vamos dizer assim, o próprio pai, mãe, e foi diferente do meu, como eu detestava futebol, mas a molecada brincava na rua e você estava ali, eu via televisão, uma vez por mês você viu um jogo na televisão, eu quero ser jogador de futebol. Então o sonho era jogar futebol, porque você via, sabe, era um sonho. Era um glamour, né? E eu realizei esse sonho, sou muito feliz por isso, porque eu acho que, eu não falei ainda meu currículo, mas na hora que eu falar você vai ver, pô, são poucos que tem no Brasil, se eu posso dizer para você. Então chegar onde você chegou era o seu sonho? Ou você sonhava menos? Eu não imaginava, vou ser sincero com você. Você não tinha essa medida? Eu tive muitos problemas para chegar onde cheguei. Eu fui um cara que sofreu muito mesmo com lesão no início da carreira. E que eu tinha assim, um tempo para mim, um tempo para o futebol. E eu naquele tempo, eu tinha que vencer. Porque eu saí com um compromisso da minha casa, quando eu vi meus irmãos em dificuldade, que eu vi meu pai criar 13 filhos com salário mínimo, não era fácil. Eu via meu pai trabalhar de manhã, de tarde, de noite, que eu vi meus irmãos mais velhos também na enxada, que eu também peguei na enxada, e o dia que eu saí, daquela enxada que eu saí, eu falei, eu tenho que ajudar minha família. Eu pensava duas coisas, ou eu ser um funcionário federal, que seria aí na época nossa, a gente tinha lá em Machado o Colégio Federal, né, que hoje é Instituto, que é o Instituto Federal de Machado, e que a minha ideia era entrar ali, ou jogar futebol para poder ajudar a minha família. Tanto que eu fui tão assim, que na minha época eu tive que na hora definir, ou eu jogo futebol, ou eu vou terminar meu estudo. Chegou uma hora que teve que escolher. Chegou uma hora que eu tive que escolher. Só que eu sabia que eu escolher aquilo ali, eu tinha um tempo para aquilo. Certo? Eu não sei qual que é o teor das tuas perguntas, de acordo com nós estamos conversando, mas eu chego nesse ponto. E eu tive que, basicamente, administrar isso na minha cabeça, apesar de ser uma pessoa da roça, de ter um pai analfabeto, de ter uma mãe analfabeta. Apesar de tudo isso, eu carregava aquilo comigo, a responsabilidade, apesar da idade, porque quando eu saí de casa, que eu olhei para trás e falei, puxa vida, eu tenho que ajudar essa família. Não importava de que jeito, mas às vezes você sobe 10 degraus, você cai 9. Você chega de novo no top, você cai de novo. Você não pode desistir. Desistir nunca. E eu nunca desisti. Eu queria saber o nome dos seus pais. Aristides Coelho e Maria Aparecida Coelho. E eu não perguntei também da sua esposa. Regina Maria Bressani Coelho. Seu filho. Faleceu. Elzo Túlio Bressani Coelho. Na sua vida pessoal, sem falar de futebol ainda, tem alguma coisa que você se arrepende na sua vida? Olha, de ter feito, de ter falado? Tem alguma coisa que... Olha... que vem na mente? Não, sabe por quê? Porque eu digo isso, não, porque eu fui um cara que, como diz uns amigos, né? Falam assim, pô, você teve sorte.
né? Aí, pô, e Deus ajuda, mas Deus ajuda quem trabalha. Então eu trabalhei muito para poder, focando em poder ajudar as pessoas, porque eu não ajudei só a família, eu ajudei as pessoas. Eu ajudei muita gente, vocês não têm ideia. E eu falo porque você fala assim para mim, Elza, você é rico? Não sou rico. Vivo com um salário pequeno, mas eu tenho uma casa para andar, eu tenho um carro para andar, eu tenho meus negocinhos, eu tenho uma responsabilidade na frente, que é cuidar do Instituto Elza Túlio. Saúde. E acima de tudo, saúde, né? É claro que você vai chegando na idade, aí dá um descontrolinho ali, um descontrolinho aqui, que já é normal isso. Sim. Mas você se cuida bastante para você continuar tendo saúde, né? Para poder ajudar as pessoas, para poder estar junto com as pessoas. Então não tenho muito que... Só tenho que agradecer a Deus. Tudo foi aprendizado. Tudo foi aprendizado. Tudo ajudou a seguir em frente. Tudo. Agora eu vou fazer um bate-bola com você. Pode ser? Vou fazer 5 perguntas. A minha cidade é? É uma cidade que eu gosto, tanto que eu deixei de jogar futebol e fui morar nela. Você voltou para a raiz? Voltei para a raiz. O Brasil está? No meu coração, que eu tive o privilégio de representar o meu país. Para você, dinheiro é? Dinheiro, para mim, não é nada. Dinheiro, para mim, é saúde. A maior riqueza que a gente pode ter é a saúde. Os meus medos são? Tem algum? Olha, eu passei por muita coisa na vida, né? E uma delas foi perder um filho. E hoje eu não quero, não desejo isso para familiar meu, de maneira alguma, perder alguém próximo. Então, esse é meu medo de alguém acontecer, porque eu fui muito forte para suportar essa dor. Sim, ele era o único filho. Filho único, faleceu com 15 anos de idade no acidente de carro. Depois vocês não quiseram? Não, a minha esposa ficou traumatizada, poderia ter outros filhos. Eu respeitei. Ok. E para você, família, o que é? Família é tudo, né? Eu acho que a família, ela é claro que a gente perde, né? Como eu perdi meus pais, perdi um filho. Mas a gente continua vivendo a família, né? Elza, tem alguém que quer deixar um recado para você, posso mostrar? Pode. É um orgulho para mim falar desse meu irmão, principalmente por ele ser meu gêmeo. E trouxe muita alegria para a nossa vida, trouxe alegria para parentes, amigos, para todo mundo nessa história dele no futebol. Ele, às vezes a gente não tinha muito acesso à televisão e a gente acabava ouvindo no rádio, no carro, né, os jogos dele. E a gente vendo ele só sobressaindo, sempre jogando muito bem, melhor jogador em campo. Então o Elza é motivo de orgulho para a minha vida. E eu sou muito orgulhosa mesmo de ser irmã dele. Eu amo o Elza. Essa é minha irmã gêmea. Desculpa aí eu emocionar. Imagina. Talvez é a mais importante na minha vida, porque o Túlio foi criado com ela também. Então nós temos assim, uma raiz muito bacana, a gente janta junto todos os dias, almoça junto todos os dias, trabalha junto todos os dias. Quando eu estou lá, quando eu viajo, eu chego para minha casa, na casa dela, eu tomo café na casa dela todos os dias. Então ela é espetacular. Vocês são gêmeos? Somos gêmeos. Assim, gêmeos que nunca brigou, tá? Ah, é? Na TV. A pergunta, seu nome é Elzo já sabiam que era gêmeos? Ou ela nasceu primeiro? Não, ela nasceu primeiro e era Elza. E de repente, naquela época era parteiro, né? Não ia para o hospital, ia na casa de um parteiro fazer o parto, aquele negócio. Aí a parteira, depois de 1 hora, falou, tem mais um aí. É gêmeo, são gêmeos, bem mais um. Aí era eu. Mas eu mandei ela vir na frente para ver se o pai era rico. E aí não tinha nome preparado para você, veio... Aí colocaram, dela estava Elza, aí criaram o Elzo, né? Então são poucos as pessoas que com o nome, né? Eu conheço muitos, chama Elzo por causa de mim. Certo? Eu conheço muitos chama Elzo aí por causa de mim. Então vocês se dão muito bem. Muito bem. A gente não tem problema. Para finalizar esse primeiro tempo, uma pergunta nada a ver.
São Paulo ou Minas? Olha, é uma pergunta difícil, né? Porque eu adoro Minas Gerais, é lá que eu nasci, foi lá que eu fui embora, na realidade. Mas quem me deu toda a base para mim voltar para minha raiz foi São Paulo. Minas eu nasci, São Paulo eu me identifiquei e me tornei uma pessoa importante, que me deu o privilégio de voltar para Minas e me tornar não só o ser humano que eu me tornei, mas também um grande profissional do futebol que eu me tornei. A gente vai finalizar esse primeiro tempo, tá? A gente vai para uma vinhetinha, depois a gente volta e vamos falar um pouquinho de bola e você vai contar a sua trajetória pra gente. Beleza, pode ser. Depois da vinheta a gente volta. Fala, meus amigos, estamos de volta. Agora, segundo tempo, vamos falar de bola. E aqui deve ter história. O Elzo vai falar um pouquinho da trajetória dele no futebol. Nós vamos falar agora de bola? Vamos. O Elzo, é o seguinte, nós vamos fazer um álbum de figurinhas com o pessoal que está passando por aqui, que a gente está entrevistando, para guardar de recordação dessas pessoas que fizeram história aqui na nossa região. A sua figurinha, só de estar aqui com a gente, você já garantiu. Só que para ser uma figurinha carimbada, eu faço 5 perguntas sobre futebol. Tá? Os boleiros raiz vão saber responder. Você é boleiro raiz. Né? Não sei. Então vamos ver. Vou te fazer 5 perguntas para a gente carimbar a sua figurinha. Me acerta 3. O que é back de fazenda? Back de fazenda é aquele que dá aquele bico na bola para tudo quanto é lugar e cai lá no meio do milharal, cai lá dentro do estábulo e sai todo mundo xingando. Acaba o jogo. Acabou com o jogo. Acabou com o jogo. Esse é o back de fazenda. Quando eu digo ao apagar das luzes, no futebol, o que é? O apagar das luzes é quando acabou o jogo. Você não tem como de reagir mais. Já era. No apagar das luzes. Toma aquele golzinho no final. Finalzinho acabou. Conheceu muito banheirista? Eu conhecia um só, tinha bastante. Quando o juiz era do torcedor, aí ajudava bem. Agora com o VAR não tem não, muito. O VAR né? não tem jeito. Não tem jeito mais. Quando eu falo jogar na retranca. É quando eu tive um treinador que só jogava na retranca, chamava Milton Buzeto. Ele botava todo mundo na defesa. Falou, 0-0, excelente resultado para nós. O gol é detalhe. Aí quando você tomava um gol, naquele sufoco, era uma luta para poder buscar o resultado. Porque a gente não tinha outro esquema a não ser defender. Não estava preparado. Ficar lá atrás. Uma última. Marcação homem a homem. O que é homem a homem? Marcação homem a homem. Passei por isso. Como médio volante uma vez, jogando Brasil e Polônia, o Tele falou para mim assim, você marca o Boniek. Nossa. Boniek, pensa no homem forte, do cabelo vermelho, bigodudo, vermelhão. E eu fui marcar esse Boniek, e eu olhando para a cara dele, mas não via ele. O cara sumia de mim, o cara saía, botou por fim, eu parei de procurar o cara, que era marcação homem a homem, corri no banco de reserva. Ô chefe, eu não vou marcar aquele bigode vermelho não. Deixa eu ficar posicionado aqui, não dá pra correr atrás de marcar ele homem a homem não. Vou posicionar aqui na frente que. Deixa ele vir. Deixa ele aparecer aqui na área. Porque eu não vejo ele. Em 5 minutos ele deu 2 boladas na trave, eu não vi ele. E o homem mandando marcar homem a homem, marcar que jeito. Corria muito? O cara era um espetacular, jogava muito. É igual mandar marcar o Zico homem a homem. Aí é marcável. Aí o Tele começou a rir de mim no banco. Aí mudamos a marcação, nós ganhamos o jogo de 4-0. Pronto. Marcou o Galinho também? Zico? Marquei e joguei com ele. E no gol mais bonito da carreira dele, no meio de campo era eu, Falcão, Zico e Sócrates. Nossa. Era. Brasil, Iugoslávia, ganhamos de 5-2 da Iugoslávia. Lindo. O Zico fez 3 gols. E você colocou o Falcão no banco? Eles falavam assim, o Falcão é o rei de Roma. Eu falei, eu sou o rei de Machado, quem vai jogar é eu. Falava com o Falcão. Falcão, o que é Machado? É minha cidade, você não vai conhecer. Agora, Roma eu já conheço. Você não vai ter oportunidade de convencer a minha. A minha é melhor que a tua. Ele vai jogar eu. E não é pra qualquer um, porque o homem jogava, hein? Aí você tinha que criar uma forma. Eu fui o cara mais inteligente do mundo. Eu criei uma forma para me jogar que eu derrubava todo mundo. Podia ver o Falcão. Você fez a receita?
Fiz a receita, olhavam, tinha os defeitos deles e aprimoravam o meu. Coisa que nenhum jogador de futebol faz hoje. A Copa de 82 você acompanhou? Acompanhei, você já tava jogando, né? acompanhei a Copa de 82, eu estava na Limeira. Eu muito esperto na época. A Inter de Limeira não classificou entre os 8 da Série A do Brasileiro. A Inter disputava a Série A do Brasileiro. E a gente ia ficar 3 meses parado. Aí eu chamei o técnico, foi técnico do Moacir Iguaçu, foi técnico do Guapo, que é o Dr. Zé Antônio. E falei para ele, do Ilso Neri, ele estava no Amparo, Atlético Clube aqui em Amparo. Aí eu liguei para ele, seu Ilso, contrata eu para jogar aí. Ele falou, rapaz, você está num time da primeira divisão, você tá num time que disputa a Série A do Brasileiro e vem jogar no Amparo, na divisão intermediária. Eu falei, chefe, eu quero jogar. Sim. E eu converso aqui, nem o salário vocês têm que pagar, eu vou ir jogar. Vou ficar aqui treinando não, eu quero jogar. E eu fazia faculdade e aí eu ia só na sexta-feira. Aí eu treinava sexta coletivo, jogava sábado ou domingo. Fiquei lá 3 meses. E quando eu retornei para Limeira, fiquei 1 mês só vendido para o Atlético Mineiro. Porque eu já estava. Estava na ponta do casco. Estava na ponta do casco. Enquanto os outros estavam preparando para disputar um Campeonato Paulista, eu já estava arrebentando em cima. Isso foi em 82? 82. Aí eu voltei para Limeira, aí fiquei no final do ano, né? Aí 83 no final do ano, vendido. Acertou sim, gabaritou. Então a gente vai carimbar a sua figurinha. A gente vai montar uma figurinha sua e vai pro nosso álbum. Agora a gente vai ver como ficou a sua figurinha. Vamos ver como ficou, Duel? Tá aí, pessoal, mais um grande craque para o nosso álbum, figurinha carimbada. Wells, agora a gente pode começar a falar de bola. Mas eu quero saber seu time do coração. Torce? Olha, eu na realidade quando é garoto, eu morava em Minas. Minas, geralmente a gente torcia para 3 equipes, né? Uma de Minas, uma de São Paulo e uma do Rio. Em Minas era assim. Então em Minas eu torcia para o Cruzeiro. Cruzeiro. Em São Paulo eu era santista. E no Rio eu era fluminense. E o que é engraçado que quando eu comecei a jogar, eu comecei a ver o futebol, eu virei atleticano, eu virei palmeirense e no Rio parei de torcer para as equipes do Rio. Não torce, né? E eu acabei jogando no Clube Atlético Mineiro e joguei também no Palmeiras. E nesses 3 que você torcia, não jogou em nenhum? Nenhum. Eu nasci assim, mas depois que eu comecei a jogar futebol, eu mudei porque eu comecei a entender do futebol, aí eu falei, nossa, o Atlético é bom, né? Aí eu comecei a olhar os jogos do Atlético, era fã de ver o Reinaldo jogar, né? Mal sabia eu que ia jogar com o Reinaldo. Aí olhava assim, via o Palmeiras, nossa, olha Palmeiras, olhava aqueles caras jogando no Palmeiras, time bom, né? Eu falei, eu vou jogar nesse time aí, eu sou palmeirense. E comprei a camisa do Palmeiras, comprei a camisa do Atlético Mineiro e comecei a torcer para essas equipes. E depois fui jogar em Portugal, fiquei fã do Benfica também, sou ídolo lá e acabei virando ídolo do Benfica também, e fã do Benfica também. Então, na realidade, eu tenho para ter 3 equipes que são essas. Então mudou bastante? Mudei bastante, e mudei num período que você costuma mudar, né? De definir qual que é o time que você torce, né? Porque às vezes você nasce corintiano, mas torce no futuro pro Palmeiras. Sim. Isso acontece direto, né? E eu fui isso, nasci assim, olhando, de repente, mudei completamente. E na família, não tinha referência? O pessoal não torcia na família? Você disse que seu pai não gostava de futebol, não? Meu pai detestava futebol. Não? Detestava futebol. Meu pai, ele era administrador de fazenda, meu pai andava com um revólver 38 na cintura, tinha 1,83 m de altura e andava só a cavalo. Com um chapéu na cabeça. Mas quando você tocava em futebol, ele falava futebol, ele falava futebol. Futebol é coisa de vagabundo. Imagina que eu enfrentei. E quando você saiu para ir atrás, ele... Quando eu saí foi uma luta, rapaz, porque eu fui escondido dele, né? Eu trabalhava com ele, saí umas semanas de folga do serviço, que a minha mãe ajeitou para mim.
Mãe sempre dá um jeitinho pra gente, né? Aí eu saí e fui fazer esse teste aqui em Pinhal e acabei que passei depois Pinhal que foi lá conversar com o homem tava um veneno. Nossa. Mas deu certo. E tirar o filho de casa, hein? É duro. E isso me serviu muito, tá? Quando eu cheguei eu não sei se eu posso contar, mas eu vou contar essa aí do Pinhalense. Eu cheguei no Pinhal na terça-feira, terça, quarta. Na quinta-feira, um dirigente foi lá em Machado para conversar com meu pai para fazer o contrato. Me contratar. Uhum. Meu pai nem sabia o que era isso, né? Minha mãe, meu pai nem sabia que eu estava em Pinhal fazendo teste de futebol. E eu cheguei mais cedo e naquela época um carro parar na porta da casa da gente assustava, né? Porque ninguém tinha carro. A gente andava de carroça, andava de cavalo. Sim. Aí o carro parou na porta, eu desci, bati na porta, minha mãe abriu. Ô meu filho, chegou, foi mãe, eu cheguei. Pô mãe, tem um pessoal que quer falar com a senhora aí. Nossa, eu vim com eles. Aí minha mãe olhou, pois não, vamos entrar. Pôs o pessoal pra dentro. A pessoa falou, não, nós viemos aqui conversar com o senhor Aristide sobre o Elzo. Ele passou no futebol lá, a gente queria conversar com o Aristide. Aí minha mãe falou assim, nossa, o Aristide detesta esse negócio de futebol. Mas ele vai chegar daqui a pouco aí. Era 4 horas da tarde, 5 horas ele chega aí. Aí minha mãe fez aquela mesa, né? A mesa da tarde, que é café da tarde, com bolo gostoso. Era tudo caseiro, biscoito, café da tarde, leite, vitamina de abacate. A vitamina não era feita no liquidificador, porque não tinha, batia na peneirinha. E ela fez aquele mesão, uma coisa mais linda do mundo, e sentou os 4 dirigentes do Pinhalense. Eu sentei também. Aí nós tomamos um café, chegou meu pai. Só que ela foi lá conversar com ele. Explicou para ele o que estava acontecendo, ele chegou, entrou. Ele era um homem, apesar de tudo, bravo, mas era muito educado. Tinha uma educação que... Ele chegou, cumprimentou todos os dirigentes e virou para eles e falou assim para eles, falou, olha, vocês me dão 5 minutos que eu vou ter uma conversa com o Erzo, eu e a mãe dele. Ele vai entrar comigo no quarto, é só 5 minutos, não é 4 nem 6, é 5 minutos. Aí o pessoal ficou olhando assim, assustado, ele com o revólver na cintura. Imagina. Aí ele entrou no quarto, me chamou, falou, Elzo, aqui você tem comida, aqui você tem roupa lavada, aqui você tem estudo, aqui você tem família, aqui você tem trabalho, aqui você tem tudo. Presta bem atenção no que eu estou te falando. Se você sair dessa porta para fora, você nunca mais volta. A não ser para visitar, morar. Você esquece. Eu tinha 16 anos, era uma criança. E eu abraçado com a minha mãe, eu tenho 5 minutos para dar essa resposta lá. Já faz 3 minutos que eu estou conversando na tua cabeça. Você tem 2 para responder. Bem mineiro mesmo, né? Aí eu falei assim, não pai, eu vou. Definido? Tá bom. Você não pensou 2 vezes? Tinha uma sacolinha da casa pernambucana assim, né? Ele virou pra minha mãe, arruma a roupa dele, põe naquela sacolinha lá. Não tinha roupa, não tinha nada, era um sapato, um tênis, um chinelo, uma calça, uma camisa e pronto. Põe tudo lá que a partir de hoje ele não mora mais aqui. Estava lá fora, conversou com os dirigentes, a hora que pegou para assinar, assinava um dedo, falou para ele só assim, falou, não deixa ele parar de estudar, porque ele gosta de estudar. É. Não, então todo mês eu quero que vocês mandem para mim as notas dele na escola. Eu sou analfabeto, mas eu sei acompanhar. Sei. Aí tamanho da responsabilidade minha, né? Sair dali. Você não pensou 2 vezes? Não. Pensei na hora que eu tinha um tempinho. Só 2 minutos. Aí eu tive que decidir, era 2 minutos para definir. Em 2 minutos eu defini mesmo. Mas você já tinha conversado com os dirigentes, eles já tinham se acertado tudo que eles iam fazer para você na época. Tinha, ele me dá comida, alimentação, ele me dá um dinheirinho por mês, que não era nada grande, e estudo. Eu não tinha despesa, tanto que o dinheirinho que eu ganhava eu mandava pro meu pai para começar a ajudar ele. Elzo, eu quero saber de você o melhor time que você viu jogar. Que eu vi jogar? Você viu jogar? Olha, o Flamengo. De
de 81, De 81. que foi campeão mundial. Que depois eu acabei tendo o privilégio de jogar com alguns daqueles jogadores, né? Inclusive o Moser, o Oscar, o Zico, o Júnior, Leandro, Marinho. E acompanhei bem aquela equipe, porque jogava um futebol bonito, né? Então em 81 foi o máximo, foi o melhor time que eu joguei. Em 81 você ainda via, assistia os eu jogos aí? estava em Limeira. Estava começando. E onde você começou a jogar? O início mesmo, foi lá em Machado? Tinha alguns times lá que você jogava? Era várzea ou o que era? Era o Asas Futebol Clube, dirigido pelo já falecido José Pelim. E eu entrei nessa equipe com 5 anos. Ali eu cresci fiquei no Asas até os 10 anos, depois eu fui para o infantil, né? Da Sociedade Esportiva Machadense, que disputava a divisão. Machado tinha um time que lá era a 4ª divisão de Minas. E tinha o professor Zusa, que também já faleceu. Fiquei com ele um período, até os 14 anos. Com 14 anos eu fui jogar para o time titular da cidade. 14 para 15 anos. Com o professor Afonso Reis, que também já faleceu. O professor Afonso Reis, inclusive, a minha estreia foi contra o Botafogo do Rio. Tem até uma história engraçada para contar do Botafogo. Esse time do Machado era profissional? Profissional, sempre profissional. Aí jogamos o aniversário da cidade contra o Botafogo do Rio, com o Botafogo com o Fred, com o Wendel, Mendonça. Naquela época o interior trazia as equipes grandes, né, para fazer jogos de aniversário de cidade. Sim. E eu com 15 anos joguei contra o Botafogo do Rio. Aí termina o jogo, eles queriam me contratar, mas aí barrou num homem de 1,83 m com revólver na cintura. Então lá seu pai já... Você tinha quantos anos? Eu tinha 15 anos. Aí eles foram falar com meu pai, joguei com a número 10, fui o melhor jogador em campo, fui 1-1 o jogo. Aí o Wendel, que era o goleiro e capitão da equipe, mais um dirigente, mais 2 dirigentes do Botafogo foram na minha casa para conversar com meu pai. Chegou lá, meu pai saiu em cima deles com o revólver. Meu filho não vai mexer com essa profissão não, pode ir embora daqui. E tocou os caras mesmo, os caras do Botafogo foram embora. E às vezes ele queria levar no ônibus já. Não vai sair daqui não. Olha o mundo como é pequeno. Aí é uma história engraçada. Aí depois que eu passei, joguei futebol, virei o jogador que virei, parei de jogar futebol, fui fazer um jogo na Jamaica com a seleção brasileira de Master, que o Zico fez, que era a base de 82 com 86, né? E fomos fazer um jogo na Jamaica. E o Wendel, o Evaristo de Macedo era o técnico, o Wendel era o auxiliar técnico do Evaristo de Macedo. Lá na Jamaica? Nesse jogo. E nós ficamos em Miami, nos Estados Unidos, 2 dias. Aí saímos à noite para jantar e estava eu, o Falcão, o Zico, o Cerezo, o Éder e o Wendel. Assim, a gente comendo um salgado, batendo um papo, tomando um chopp no centro de Miami. Aí o Wendel virou para mim e falou assim: ô Elzo, você é de Machado, né? Eu fui jogar uma vez nessa cidade e chegou nessa cidade, rapaz, mas tratou a gente tão bem, um povo tão educado. Fizeram um jantar para nós, um almoço, um jogo, um pessoal educado, torcida educada, ninguém falava um palavrão, o povo batia palma, um jogão. E tinha um menino lá, rapaz, número 10, o moleque bom, rapaz, eu nunca vi um craque daquele, o moleque era acima da média. Que fim que deu aquele menino, porque nós fomos buscar esse menino na casa dele, às vezes você lembra desse menino lá, nós fomos buscar e o pai dele saiu com um revólver 38, o homem chegou num cavalo com um revólver na cabeça, com um chapéu na cabeça e o revólver na cintura e tirou o revólver que saiu em cima da gente lá. Fim que deu aquele menino, falei, eu. Ele não lembrava de você? Ele não sabia, não lembrava. É eu, ele. Você? Como é que chama teu pai? Eu falei, Aristide. Filho, eu sou Aristide, que homem bravo. Aí o Zico falou assim, vocês não conseguiram levar o menino? Levar que jeito? Aí, o que nós perdemos? Seleção do mundo, seleção brasileira. Aí foi aquela risaiada, né? Então o mundo tem história. Né? O mundo gira, né? Gira. Hoje encontraram lá nos Estados foi Unidos? encontrado lá em Miami. Foi na época da Copa de 94? Foi um pouco antes, Foi
91, 92, E aí começou lá em Machado. Vamos a cronologia agora. É a cronologia que você falou lá. Aí de lá veio para aí eu comecei lá no piano em Machado e aí com 16 anos eu já era titular da equipe, já era o melhor jogador do time de Machado. E o Machado foi campeão do campeonato lá sul-mineiro. E o Pinhalense foi lá buscar alguns jogadores do time de Machado. Sim. Entre os jogadores tinha 8 jogadores. E eu era o 9º. Só que eles não levaram de cara. Eles esperou aí 1, 2 meses, 3 meses. E os outros, como eram praticamente uma criança, né, com apenas 16 anos, os jogadores fizeram a cabeça do técnico e fizeram, era Sebastião Miguel o nome dele, e fez a cabeça do presidente para buscar eu lá. Sim. Aí foi quando o Wagner e o Zé Paulo foram me buscar lá. O Moacir Iguaçu inclusive jogava no Pinhalense, que é daqui do Iguaçu, né? E quando eu cheguei, fui aprovado na avaliação, no teste, na época do teste, direto no profissional. Aí estreiei no jogo em Limeira, contra o Independente de Limeira. Nós ganhamos de 2-1, fiz 2 gols. Dali o time. Aí dali eu fui tive um problema grave, né? Com 17 anos no Pinhalense, eu fui para a Seleção Paulista de Novos. E quando já estava praticamente vendido para o Palmeiras, vários clubes grandes no Brasil querendo me contratar, inclusive o Palmeiras. E acabou que eu retornei da seleção e fui fazer um amistoso em São Paulo, que eu estava liberado para não precisar jogar, e eu fui fazer e estourei o joelho. Aí tive uma lesão muito grave no joelho. Menisco ou ligamento? Ligamento interno, ligamento cruzado, ligamento externo e os 2 meniscos do joelho direito. Rapaz. Aí eu fui desenganado pelos 10 maiores ortopedistas do Brasil para voltar a jogar. Com apenas 17 anos. E aí foi quando aconteceu que eu já tinha sido mandado embora do Pinhalense. O Pinhalense chegou a me dispensar. Dispensado, você? Porque eu passei nesses ortopedistas todos e todos me desenganaram, inclusive grandes fisioterapeutas como o Pernambuco no Guarani, Nivaldo Baldi na Ponte, e todos falaram: esse rapaz, para operar ele é só para ele andar. Eu com 17 anos. E aí me dispensaram e eu não podia voltar para casa, porque tinha aquele compromisso lá atrás. Sim. Falei, eu vou. E eu estava terminando o 3º ano de contabilidade. No final disso foi no meio do ano, no final do ano eu formava. Aí eu fiz uma base na minha vida, falei, olha, eu vou terminar a escola e fico aqui trabalhando. O dinheiro que eu vou receber, porque eu mandava o dinheiro todo pro meu pai. Sim. O acerto, eu tiro para me pagar um lugarzinho para morar, para me comer, e mando o resto do dinheiro pro meu pai. Aí, e até lá eu já arrumei um emprego. E fui procurar um professor lá, doutor Adalberto, para que arrumasse emprego para mim. Foi, vou deixar aqui. E eu não sei, mas eu sou sou católico, sou da igreja. E no sábado de manhã eu tinha que desocupar a casa no domingo. No sábado de manhã eu estava na porta de casa, os jogadores saíram para treinar. E eu comecei a fazer uma oração para Nossa Senhora Aparecida, porque me abençoasse, para que me mostrasse um caminho, né? Porque eu estava ali numa situação muito difícil e precisava da ajuda de Nossa Senhora Aparecida. E nisso parou um carro, e era um Fusca de um cara que estudava comigo. Um Fusquinha bem velho, bem acabado. Esse cara, ele era mais velho, eu tinha 17 anos, esse cara já tinha 24 anos, até formava comigo. Ele parou e falou: Elzo, e teu joelho? Eu falei: eu estou desenganado e tal. Meu pai tem um médico amigo, você não quer ir lá nele? Em Jacutinga. Eu quero, ortopedista. Você não quer ir lá nele? Ele atende em São Paulo, atende no Hospital Santa Catarina em São Paulo, mas todo domingo ele está lá. Eu vou lá em casa e peço pro meu pai telefonar para ele se você quiser ir. Porque na época não tinha celular, não tinha nada. Eu falei: não, eu quero sim. Aí o rapaz desceu. O pai dele ligou para ele e falou: não, manda o menino vir aqui 8 horas da manhã, que 8h30 estou saindo para São Paulo. Aí eu cheguei na casa desse rapaz, o Dr. João Gilberto Rafael, peguei o ônibus 6 horas da manhã, gastava 2 horas de Pinhal até lá, porque era estrada de terra.
Aí eu cheguei, bati na porta, saiu a mãe dele. Pois não, eu falei, olha, eu vim aqui fazer uma consulta do Dr. Gilberto, vim de Pinhal. Ela falou, você é o rapaz de Pinhal, o menino de Pinhal? Eu falei, é. Entra aí pra você tomar um café com ele, você tá tomando um café. Eu com muita vergonha, né? Eu não quis o café, mas aquele café ia fazer uma... Nossa, eu tava morrendo de fome. A diferença. E na hora eu não quis tomar aquele café, mas até doeu por dentro, rapaz. Mas eu fiquei com vergonha. Aí passou uns 10 minutos, ele me chamou, eu entrei, ele olhou pra mim e disse, seu Elzo, né? Falei, sou, eu já te conheço. O Godê do Palmeiras falou que você vai ser o maior jogador do Brasil. Eu baixei a cabeça, doutor. Eu ia ser assim. Pegou meus exames, pôs lá, falou pra mim assim, ó, tira a roupa aí, fica de cueca, fica em pé, de frente. Agacha. Nem agachar, eu não agachava. Tentei agachar. Ele mexeu no meu joelho, falou, olha, essa lesão tua é essa. Te dou 10% de chance para você voltar a jogar e 90% de chance para você nunca mais jogar. Você quer operar? Eu falei assim, olha doutor, eu quero, pelo menos já estava tendo uma chance, porque os outros nem chance me deu, né? Só que eu não tenho dinheiro. Eu não falei em dinheiro. Perguntei se você quer operar. Falei, quero. Porque o Godê falou que além de você ser um grande atleta, ser um grande profissional, é um ser humano de uma alma que só Deus paga. E eu vou pagar a tua cirurgia. Você vai para São Paulo comigo. Porque eu consigo fazer a tua cirurgia pelo SUS e consigo botar você num quarto particular que eu pago. Você vai ficar no hospital uma semana. Só que eu quero ser amanhã, 9 horas da manhã em São Paulo. Na terça eu estou te operando. Aí fui para São Paulo. Terça-feira me operou. Na quarta-feira, aí na terça-feira de tarde, quando eu acordo, botando anestesia, umas 5 horas da tarde, estava o Dr. Gilberto aqui e a minha mãe de cá. A minha mãe nunca tinha viajado. Ela ficou sabendo e foi para São Paulo. Pegou um ônibus sozinho e foi. Aí eu olhei para ela e falei, nossa mãe, benção. Ela falou, meu filho, Deus te abençoe, levantou, me deu um beijo. Falou, e aí, você melhorou? Tá doendo? Eu falei, um pouquinho só, mãe, mas tá tudo tranquilo. Aí quando eu olhei do outro lado, estava o Dr. Gilberto. O Dr. Gilberto deu um sorriso, aquele sorriso bonito que Nossa Senhora Aparecida mandou naquela hora, né? Falou primeiro, tem duas notícias para te dar, uma boa e uma ruim. Qual que você quer ouvir primeiro? A ruim, né? O que eu pensei? Não vou mais jogar futebol. Agora a boa eu não sei qual que é. A ruim, doutor. A ruim é que agora você tem 90% de chance para jogar futebol e 10% para nunca mais jogar. E não te dou 100%, porque os 10% dependem de você na sua recuperação. Só tem uma coisa, você vai jogar o futebol profissional depois da recuperação só 6 anos. Eu garanto 6 anos para você jogar bem, depois você vai ter que parar. Para quem não tinha nada. E aí eu falei, qual que é a boa? A boa é que a Inter de Limeira acabou de comprar você, o presidente está aí para você assinar o contrato. Sério? Aí entrou o presidente da Inter, contrato na mão, minha mãe pôs o dedo lá. Eu ganhava um salário mínimo, isso passaram eu para 2 salários. Você vai ficar na tua casa, você vai ficar 3 meses gessado. O Dr. Gilberto já falou que você é 3 anos parado. Com a recuperação, tudo, você vai voltar com 20 e o doutor já falou pra gente que você joga até os 26 anos. Não tem problema, a gente espera mais 3 anos. Fiquei naquela alegria, Nossa Senhora Aparecida estava ali. Aí fui embora pra casa, com 1 ano e meio voltei a jogar. Apresentei na Inter com um ano certinho, 1 ano e meio. Eu estreiei na Inter de Limeira em Londrina, entrei no intervalo do jogo, nós ganhamos do Londrina de 2-1, estava perdendo de 1-0, eu fiz os 2 gols. Ali virei o jogador que virei. Inteiro? Inteiro. Aí fiquei na Inter de Limeira um período muito bom, jogando, disputando Paulista, brasileiro. Aí fui vendido para o Atlético Mineiro. Só que aí... Isso foi quando? Isso foi em 83. 82 para 83, que eu vim em Amparo, né? E voltei. Aí em 83. Aí fui vendido no meio do ano de 83. Cheguei no Atlético Mineiro. Eu desço no aeroporto em São Paulo, em Belo Horizonte, acabei de descer, sai a convocação para a Seleção Olímpica, eu fui convocado como jogador da Inter para a Seleção Olímpica.
Só que eu já tinha feito a transferência minha, já tinha sido vendido para o Atlético Mineiro. Não sei se vocês notaram, mas eu estou contando meu currículo. Aí eu cheguei no Atlético, o presidente me deu um abraço. Parabéns, Elza, você está na seleção olímpica. Eu falei, nossa, presidente, mas só que eu sou jogador da Inter. Ele falou, não é não, já tem um documento da CBF aqui, veio era meio-dia, no Atlético Mineiro. Apresentei no Atlético Mineiro e fui para a seleção olímpica, fiquei um período na seleção olímpica, tive que retornar, porque teve uma briga do Clube dos 13 e acabou indo no Inter de Porto Alegre disputar. Eu era capitão da seleção olímpica, voltei para o Atlético Mineiro, depois fui convocado para a seleção principal do Brasil, onde eu disputei a Copa do Mundo. 86. Que foi, inclusive, foi uma briga muito grande, porque eu era mineiro e nem aceitava. A seleção era basicamente São Paulo e Rio, e Minas era dois jogadores só, que já tinha as figurinhas carimbadas de Minas, como tem até o álbum, né? Sim. Que naquela época era o Éder, o Reinaldo, o Luizinho. Eram os três que. O Cerezo já estava no. O Cerezo já estava no Roma. Em 86 ele não foi. Quando eu cheguei. Tava. Aí quando eu. Só que foi cortado. Quando eu estava em 84, no Atlético, eu cheguei no Atlético em 83, eles me viram fazer uma excursão que eu fiz com o Atlético. Quando eu voltei, eles venderam o Cerezo. Aí eu fui para a seleção junto com o Cerezo. Sim. O Cerezo, pô, você foi lá no Atlético, me bagunçou, agora você vem aqui. Eu falei, não, agora você é do Roma, eu sou do Atlético. Aí cheguei na seleção com o Cerezo. Aí, e eu contando meu tempo. Meu tempo de 6 anos esgotava na Copa do Mundo. Porque eu voltei a jogar praticamente com 19 anos, com 25 eu tinha que parar. Certo? Sim. Então eu já sabia. Só que eu tinha que vencer. E ajudando a minha família. Tudo que eu ganhava era para minha família. Ajudei todos meus irmãos. Os 3 irmãos foram ajudados. Aí cheguei. Falei, agora eu tenho que ir. Fui convocado para a seleção, fiquei na lista dos 40. Falei, agora tem que estar na lista dos 30. Fui na lista dos 30, fiquei na lista dos 23 que ia para a Copa. Desculpa, isso é eliminatórias. Eliminatória eu não disputei. Eu fui direto entrei na lista de preparação de Copa do Mundo. Tá. Por quê? Porque eu, na eliminatória eu estava no Atlético Mineiro melhor. Eu fui 3 anos seguidos melhor de Minas. Só que já tinha a base, né? Sim. E a minha concorrência era muito forte, né? Porque era Batista, Falcão, Cerezo, né? Era muito, muito pesado. E Dema dos Santos. Aí eu cheguei e comecei, quando o Tele me convoca, na lista dos 30. Eu fui para uma excursão na Europa, voltei dessa excursão titular. No banco voltei titular. Aí cheguei no Brasil, os amistosos, tudo, fui jogando, mas quando cheguei na Copa do Mundo, o Pelé foi definir os 11, falei, agora tem que ficar entre os 11. Aí eu fiquei entre os 11. Aí eu fiquei entre os 11, porque eu sabia que meu período acabava. Era o último ano meu. Falei, eu não tenho outra chance. Aí tudo eu fiz de acordo com aquilo que Deus me proporcionou, que era aquele período. Aí fiquei aí eu falei, agora eu estou entre os 11, eu vou ser o melhor do Brasil. Aí eu ganhei o prêmio de melhor jogador do Brasil e ganhei também o melhor preparo físico do mundo. Ainda hoje eu estava saindo na porta da minha loja, saindo para ir no Banco do Brasil em Machado, chegou um senhor lá que eu não conheço, nunca vi. Ô Elzo, eu estava vendo na Rádio Gaúcha esses dias, falaram tão bem de você, rapaz, falou que você foi o melhor jogador do Brasil na Copa e o segundo maior do mundo. Falei, fui mesmo, e o melhor preparo físico do mundo. Então as minhas conquistas foi aí, fui vendido para o Benfica. Sim. Já sentindo dores no joelho, que deu 5 anos meu. Falei, eu não posso chegar lá, cheguei para o presidente do Benfica, eu vou ficar 2 anos e meio aqui, que era o mínimo de contrato. Depois eu tenho que voltar, porque eu não aguentaria mais. Sim. Cheguei os 2 anos e meio, eu fui o melhor jogador do Benfica, fui o melhor jogador da Champions League, disputamos a final da Champions. Aí o Palmeiras foi me buscar, e eu falei pro Palmeiras, eu faço um contrato de 2 anos e encerro a carreira aqui no Palmeiras. Eu não estou aguentando de dor mais no meu joelho. Sempre fui muito sincero. E joguei os 2 anos, ganhei bola de prata no Palmeiras, melhor jogador do Palmeiras. E encerrei a minha carreira. Então, essa foi no tempo mesmo? No tempo. Então eu joguei Seleção Mineira, Seleção Paulista,
Seleção Olímpica do Brasil, Seleção Principal do Brasil, Seleção do Mundo. Isso em 6 anos de conquista. Depois eu joguei em Portugal, depois joguei no Palmeiras. Não fui na Copa do 90, que era o melhor jogador do Palmeiras, eu no Palmeiras e o Neto no Corinthians, porque eu sabia que se eu fosse, eu não passava no exame médico. Eu não podia ir na seleção. Eu não passava por causa do joelho. O joelho estava baleado. Estava baleado. Inclusive, só passei no exame médico na Copa de 86, porque o médico era do Clube Atlético Mineiro, que era o Dr. Nery Lasmar. E o Dr. Nery virou pro Tele e falou pro Tele, falou, ó, o Atlético fez 100 jogos no ano, o Elzo jogou 100 jogos, não teve nenhuma expulsão, não fui substituído, ele está perfeito, pode levar ele. Tele, então ele não faz exame. Se ele fizer exame, a imprensa cai em cima. E joguei a Copa do Mundo. O Tele comprou só. E o Tele, ele te viu jogar onde? O Tele me acompanhou 3 anos seguidos em Minas. Não assim, através de pessoas que estavam na Arábia Saudita, mas ele tinha os contatos, né? E quando ele chegou aqui no Brasil, foi a maior surpresa da seleção. Apesar de ter sido 3 anos seguidos o melhor de Minas, mas como é que você vai? De repente parece o Elzo. Quem é Elzo? Né? Machado. Machado? Quem é Elzo? E de repente, eu me lembro de uma declaração do Jandir do Fluminense. Jandir, ele vai e me pega, me fala uma besteira muito grande. Ele falou para mim, assim que eu fui convocado, eu lá na Toca da Raposa, treinando com a seleção brasileira, chega o jornalista carioca, eu já estava esgotado com o jornalista, porque eu nunca dei nele, não falava, eu só jogava, eles metiam o pau em mim, chegou e falou, Elzo, o Jandir chegou para mim e falou, quem é Elzo para ser convocado? O que você tem para falar do Jandir? Eu falei, nossa, meu ídolo. É o maior jogador do Brasil, ele tinha que estar aqui com a gente. É uma pena que ele não está aqui, porque ele é meu ídolo. Aí quando eu virei titular da seleção brasileira, que eu fui destacando o melhor do Brasil, esse mesmo jornalista falou, Elzo, e agora, o que você tem para falar pro Jandir? Ele falou, se ele tiver televisão na casa dele, agora ele já me conhece. Né? Então, eu enfrentei muita coisa, muito desafio. O Cerezo estava na seleção, ele deu um azar que ele machucou, mas se o Cerezo sendo machuca, ele jogava comigo no meio. Então eu acabei, meu ponto forte foi Falcão e Batista. E foram os dois que eu consegui tomar o lugar deles, né? E aí Batista ficou cortado. E aí você parou mesmo no Palmeiras? Parei no Palmeiras. Aí eu parei no Palmeiras. Não foi jogar no interior? Não, aconteceu o seguinte, aí 2 anos depois que eu tinha parado de jogar futebol, que eu estava com meus amigos, não falava mais em futebol, não queria saber de futebol, porque eu sofri demais. Eu era muito amigo de um dirigente da Caldense, que faleceu agora uns 3 meses atrás, o Ademar. E ele era um conselheiro da Caldense e o sonho dele era vir eu jogando com a camisa da Caldense. Aí ele foi com o presidente lá, se eu não fazia 5 jogos para a Caldense, né, para Mineiro. Eu falei, Ademar, eu já parei de jogar futebol, eu não tenho joelho. Mas eu não aguento treinar, não dói, meu joelho incha. Não, você só vem jogar. Você vem na sexta-feira, treina um pouquinho e joga domingo. Aí eu fiz 5 jogos pela Caldense no Campeonato Mineiro. Os 5 jogos eu fui o melhor jogador em campo. Aí eu não quis mais, aí eu encerrei totalmente. Aí tentaram. Não doía demais, não é? Doía demais, tinha muita dor. Então o médico me deu 6 anos para me jogar, eu acabei jogando 13 anos. Né? Porque os 6 anos venceu na Copa. Depois eu fui para a Europa, joguei no Benfica 2 anos e meio, vim no Palmeiras mais 2 anos, acabei jogando mais na Caldense. Juntando tudo, com o ano que estava para trás, eu joguei 13 anos de futebol profissional. Verdadeira, né? Tudo que eu falo é verdade. Eu não tenho mentira, não tenho. Eu já ouvi relatos. E hoje eu fui agraciado com uma estátua de 7 metros na minha cidade. Não sei se vocês sabem. Eu vi. É uma estátua. E agora acabei, há 20 dias atrás, teve uma votação lá, que eu não gosto de política, não me envolvo com política. Nem sabia. De repente eu recebo um telefonema da Câmara Municipal. Eles têm uma lei lá de embaixador, que nenhuma cidade do estado de Minas tem. Eu ganhei o prêmio de embaixador da cidade. 13 vereadores, 13 votos a favor. Porque o embaixador é aquele que leva o nome da cidade para o mundo inteiro. E eu levei para o mundo inteiro e que não tenha nada de errado na vida. Eu preocupei tanto com a minha vida
até dentro do campo eu não tive um cartão vermelho. Nunca teve? Nunca fui expulso. Sério? Nunca. Então era um cara, e fui capitão em toda a equipe que joguei. Você viu como é que o Mirandinha me chama? Sim. Capitão. Sim. Fui capitão do Mirandinha no Palmeiras. Então sempre fui o primeiro a chegar no treinamento, sempre fui o último a sair do treinamento, sempre fui o exemplo, sempre assistia, pegava os garotos mais novos que entravam, Veloso, por exemplo, no Palmeiras, enfim, muitos outros jogadores, eu ia lá e conversava, Dorival Júnior, todo esse pessoal eu sempre tratei muito bem, nunca. Então não tive nada negativo na carreira. Por isso até o título de embaixador. Mas, e o melhor técnico? Quem você considera o melhor técnico? Esse é uma coisa engraçada, né? Todo mundo pergunta se o melhor técnico que eu tive foi o Tele Santana. Meu técnico na seleção. Mas para o Tele ser meu técnico, eu tive que ter um começo. Sim. Eu tive que ter um treinador antes. Uma base. Eu não vou falar nem da molecada, porque na época o moleque, ele jogava por diversão. Tinha um técnico, botava 11 lá e pronto, não tinha esquema, não tinha nada, jogava futebol. Quando eu cheguei no profissional, teve um técnico que foi o Ilso Neri. O seu Ilso, eu cheguei até no Pinhalense através de Sebastião Miguel, que era um senhor velhinho já, que logo que cheguei ele já saiu e deixou pro Ilso. Aí o Ilso chegou, me viu jogando, aquele menino jogando, pô, o menino joga muito. Aí me chamou, vem cá, vou trabalhar a tua perna esquerda, vou trabalhar isso, vamos fazer aquilo. Tanto que quando eu cheguei na seleção, o Tele não sabia se eu era canhoto ou se eu era com o pé direito. Não sabia o que eu era. E tinha uma impulsão que o Tele também falou, mas por que essa impulsão? Com o joelho arrebentado. Você entendeu? A impulsão veio da base que eu tive como atleta, como garoto, né? A base que eu tive. Como o Acir Guaçu, que me emprestava um colete de 5 quilos para poder treinar. Eu criei uma força física e uma forma de subir nas bolas altas. Tanto que quando eu cheguei na seleção brasileira, o jogador de maior impulsão da seleção subia mais que o Moser. Mais que o Oscar, de cabeça. Então por quê? Porque eu tive uma base. E quem começou toda essa base chamava-se Ilso Neri. Então o melhor técnico que eu tive chama-se Ilso Neri. Ele que preparou você. Ele que foi o cara. E ainda falou, hein? Esse vai ser um dos maiores jogadores do Brasil. Então, obrigado, seu Ilso, aí, pelo que ele fez. Mora em Campinas, amigo nosso. É vivo ainda? É vivo, é vivo. Perdeu agora há pouco tempo. Ele perdeu a esposa, né? Uns 2, 3 anos atrás, e agora perdeu uma filha. Sim. Mas está lá com genro, neto, e tá com alguma dificuldade de visão, mas está lúcido. Conversa normal, anda normal. E até preciso fazer uma visita para ele em Campinas, porque esse é meu melhor treinador. Esse vídeo vai chegar nele. O melhor time que você jogou? Qual você considera o melhor? O melhor time que eu joguei foi o Pinhalense. Foi? Aí o pessoal assusta, mas o Pinhalense, gente, pensa numa equipe que tinha 12 jogadores. Pensa numa equipe que entrava em campo, um preocupado com o outro. E eu era um jogador mais novo e todos preocupavam comigo. Certo. E havia uma preocupação. O Acir Guaçu, o Cruz, o Ney, o Ninho, falecido Ninho, Zé Paulo, Wagner, Luizinho que jogou na Ponte, Luizinho Cadela, né? Silvinho. Era um elenco de 12 jogadores. Paulinho, irmão do Juninho da Ponte. Paulinho era goleador. Tiãozinho, que já faleceu. Então era um elenco de 12 jogadores, mas que entramos para disputar um campeonato da segunda divisão, da divisão intermediária, que era a segunda divisão de São Paulo. Só não subiu porque não tinha condição de subir. Foi quando brigou com a Inter, derrubaram alambrado, aquele negócio. Tanto que eu fui vendido para a Inter e tornei o jogador que tornei. Então, eu claro, joguei em grandes clubes, quando joguei no Atlético Mineiro, como joguei no Benfica de Portugal, na própria Inter de Limeira. Mas o Pinhalense foi o que me marcou como equipe, que não ganhava nada. Pra você ter uma ideia, o meu salário o jogador ajudava a pagar. O Ninho ajudava a pagar. Ele tinha uma empresa, a empresa dele ajudava a pagar o salário. Era um salário mínimo, ele pagava metade, o clube pagava outra metade.
Então, era assim um grupo, um elenco de atletas que tinha um objetivo, né, que era fazer uma campanha boa dentro da competição. E acabei que eu fui embora depois e deixei saudade lá e joguei com o Zé Antônio. Zé Antônio, inclusive, eu que fiz ele estudar, viu? Zé Antônio foi eu que fiz ele estudar. Falei, olha, futebol tem que estudar. Eu sou um ano mais novo que ele. Sim. Ele é um ano mais velho que eu, a gente ficava no mesmo quarto. E eu falava pra ele, olha, o apelido dele, Guapo. O Guapo, nunca deixa de estudar. Estuda. Que hoje está aí, nosso delegado excepcional. Uma pessoa de um coração humano e que vi ele antes quando jogava, uma vez vim jogar com o Palmeiras de Mojimirim, gritei ele lá fora, botei ele no campo, botei a camisa para ele. É um irmão que eu tenho e que abençoa, Deus abençoa ele todo dia. Irmão de futebol. Um parceiro seu em campo. Quem você considera o seu parceiro? Né? Olha, eu tive vários, cara, mas teve dois assim que eu gostava muito. Um é o Oscar. Oscar Bernardi? Isso. E o outro foi o Nelinho. Nelinho? O Nelinho, quando eu cheguei no Atlético Mineiro, e pô, eu vim do Inter de Limeira para o Atlético Mineiro. De repente eu olho lá, Reinaldo, Éder, Paulo Isidoro. Meu ídolo era o Nelinho no futebol. E de repente, eu fui jogar com o Nelinho. Eu olhava, pô, vou jogar com o Nelinho. Né? Claro, uma concorrência forte, acabei me tornando capitão do Nelinho. E lembro de uma passagem, depois que eu já tinha parado há muito tempo atrás, mais uns 6, 7 anos atrás, eu estava em Belo Horizonte e o Paulo Roberto Prestes falou, Elzo, vamos fazer uma visita lá na casa do Dr. Estevam, vai ter uma final de futebol lá, vai ter o Ronaldinho Gaúcho, vai estar não sei quem, vai estar o Nelinho, vai estar o Luizinho, vai estar lá o Éder, vai estar lá. Vamos lá. Falei, então vamos. Aí quando eu cheguei, eles estavam embaixo jogando futebol, eu parei aqui em cima, uma rampa em cima assim, o Nelinho jogando, eu gritei. E aí, Nelinho, tudo bem? Ele olhou, lotado de gente, ele falou assim, põe o outro no meu lugar que o meu ídolo chegou. Nelinho? É, quer dizer, de ídolo meu, eu passei a ser ídolo dele. Então, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, como tem também com o Paulo Isidoro, eu tenho também com outro jogador, Zico. Pô, o Zico era um cara espetacular, tive o privilégio de jogar com o Zico. O mais bonito da carreira dele, eu estava presente. Brasil-Yugoslávia, ele pintou o time da Yugoslávia inteirinho e fez o gol. Esse jogo foi o melhor jogador em campo, ele fez 3 gols. Então, são jogadores que marcaram muito para mim. E tem outros também, aqui no Pinhalense, por exemplo, pô, tem muito jogador, Ninho, parecido Ninho, Luizinho, como o Luizinho era bacana, como era o Cruz jogava muita bola, Luizinho, ponta direita, Zé Paulo, Moacir Guaçu, que vivia me aconselhando, Moacir Guaçu que ensinou a fazer a barba. Verdade, que eu não sabia fazer barba. Ele falou, a barba faz assim, me explicou como é que era. Olha como é que é o mundo, né? Grande amigo, grande parceiro. Então são coisas que a gente não esquece. São coisas que marcou na minha carreira que eu carreguei comigo. Porque às vezes o cara vai embora, esquece aqui atrás, né? Eu nunca esqueci Pinhal. Porque tem grandes amigos lá, Macarrão que jogava na base, depois tinha o Rubinho que jogava também. São todos amigos meus até hoje. Então, só tenho que agradecer a Deus de ter jogado no Pinhalense e ter aquele elenco bacana que tinha lá que jamais vou esquecer. Uma superstição, você tem alguma? Tinha? Rapaz, as pessoas tinham muito isso, né? Eu tinha o seguinte, eu tinha que rezar e ir na capela antes do jogo. E eu, aonde ia jogar, eu ficava procurando a igreja, de dar um jeito de Na rezar. cidade onde você ia? Eu ia na igreja, eu ia no campo, eu chegava lá, eu tinha que ver uma imagem de santo, Nossa Senhora Aparecida, de coisa. No Mineirão tinha a capela dele no Mineirão, eu ia lá. Então eu pensava, era muito assim de agradecer, tá? Não ia lá nem para pedir, era para agradecer aquele momento que eu estava vivendo. Sei. Cada partida que eu fazia. Essa foi a maior substituição minha. Pior derrota? Qual que Rapaz, doeu? a derrota maior que eu tive foi a perca do meu filho. Porque veja bem, o nego fala assim, olha, você perdeu a Champions League nos pênaltis. 6-5, eu fui o primeiro a bater, eu fiz o gol. Você perdeu a Copa do Mundo nos pênaltis com o Zico errando o pênalti no jogo.
Depois o Sócrates e o Júlio César errando. Era para me bater no lugar de Júlio César. E a maior derrota, eu junto porque o meu filho, ele chamava Elzo Túlio. O Elzo é por causa do Elzo, jogador de futebol. Do pai Elzo, do atleta Elzo. Ele não chamava Elzo porque alguém pôs lá. Põe o nome dele de Elzo por pôr, não. Igual meu pai lá, nasceu a Elza, põe um O aí, você põe Elzo, que é Elzo e Elza. O Túlio não, o Túlio foi colocado a pedido das avós, porque na época da minha mãe, que falou, põe o nome do Elzo aí, tem que homenagear o Elzo. E foi a maior derrota que eu tive, foi a perca do meu filho. Mas eu perdi ele, hoje eu ajudo muita gente. Deus me deu a bênção de poder ajudar as pessoas. É isso que eu sou mais realizado. Mas a pergunta agora é onde dói? O que você trouxe do futebol de dor? Rapaz, a maior dor... Além do joelho, né? Que teve que refazer todo ele. É a dor de ter perdido uma Copa do Mundo com a seleção que eu joguei. Essa pesou muito, porque era muito boa a nossa seleção. Nós perdemos invicto, tomamos um gol só apenas na Copa do Mundo. Eu era o atleta responsável por todo o setor defensivo da seleção brasileira, a parte tática. Eu fui perfeito, tanto que nós tomamos um gol só na Copa. E não perdemos nenhum jogo. Infelizmente o Zico errou pênalti contra a França no decorrer do jogo, faltando 5 minutos para terminar. Provocação 0-0, vai para as penalidades. Quando o Júlio César foi bater, a Elba bateu, o Tele trocou na hora. O Júlio César ficou sem o Careca para depois. Então eu acho que a maior dor foi a perca da Copa do Mundo, porque eu queria ter, porque a minha carreira era muito curta, né? E ali eu tava, como diz você, eu estava carimbando a minha profissão como profissional de futebol, já que eu tive aquela dor forte. Porque se eu não tenho aquela lesão, eu não agradeço a Deus ter jogado o que eu joguei. Eu teria jogado muito mais, mas muito mais do que... Eu acho que eu jogaria futebol até hoje, sem lesão. Mas infelizmente eu fui barrado, mas ainda continuei jogando, né? Então isso é que me... E dor física, hoje você tá bem? Não, estou bem, graças a Deus. Joelho? Não, o joelho, meu joelho dói muito. Inclusive, eu tenho que fazer uma cirurgia no joelho. Agora eu quero colocar prótese para tirar um pouco da dor, porque dói muito. Dói muito, meu joelho dói muito. Então, isso é triste. Mas um gol ou um lance inesquecível que você fez ou que você viu alguém fazer? Aquele lance que eu falo, um lance inesquecível e vem na sua memória. Tem um lance na Copa do Mundo, Brasil e França. Eu fazia um treinamento, sempre depois do treino, e um dia o Moraci me chamou a atenção, ele e o Gilbertinho. Elzo, pra que você ficar dando esses piques de 100 metros no final do treino? Eu dava 8 piques de 100 metros, 8 piques de 50 metros e 8 piques de 25. Eu falei, isso aqui é o pique do cansaço. E eles ficavam bravos, rapaz, você pode machucar e prejudicar a gente. Aí quando jogou Brasil e França, quando faltava 1 minuto para terminar a prorrogação, o Brasil todo atacando, procura esse lance, você vai ver. Todo mundo atacando. Altitude, tudo. Aí nós perdemos a bola lá atrás, o Platini ganhou a bola e lançou o Fernandes. Sozinho, o Fernandes foi embora com a bola sozinho. Eu estava atacando aqui com o Brasil, pressionando. Eu só olhei e falei, eu vou alcançar aquele cara. Eu dei um pique que eu atravessei o campo todo. Na hora que ele driblou o Carlos para fazer o gol, eu vim e roubei a bola dele. Saí com a bola assim, dentro do gol, saí jogando com ela, fiz a jogada e o Careca veio no fundo, cruzou, só que perdeu o gol debaixo do gol. Esse foi o maior lance da minha carreira. Se você perguntar, todo mundo vai lembrar, lance do Brasil e França. Lance do Brasil e França. Então marcou pro povo também. Sim. E marcou na minha carreira, que foi um lance. Aí quando termina o jogo, antes da penalidade, o Moraci voou para mim. Agora eu entendi por que dos piques de 100 metros. Falei, não, é o pique do cansaço, com altitude, com tudo. Né? Valeu lá na frente. Se preparou para aquilo? Preparei para aquilo. Mas vou fazer uma seleção mundial. Que você viu jogar. Quem seria o seu goleiro? Seu técnico? Meu goleiro? Meu técnico seria o Tele Santana, sim. Esse que é o melhor goleiro que você viu jogar? O melhor goleiro que eu vi jogar foi o Carlos,
Carlos da Ponte. Carlos. Corinthians, né? É. Lateral direito. Lateral eu tive muitos, mas eu vou no Nelinho. Lateral esquerdo. Lateral esquerdo, Branco. Os dois zagueiros. Zagueiro, Moser e Oscar. Que mais, né? Moser, inclusive, é meu compadre, sou padrinho de casamento dele. É. É. O meio de campo com 3 ou com 4? Com 3, Quem seria o volante? Falcão, Os dois meias. Cerezo e Sócrates. E o ataque com 3? Éder, Careca e Zico. E o melhor jogador que você viu jogar? Você fala que ele lá jogava Zico. demais. O Garim? A linha foi o mal do mundo. Esse, eu tive o privilégio de jogar com ele. Sou um cara privilegiado e religioso. Joguei com o maior do mundo. Depois do Pelé, não é Maradona, porque você é uma. Eu vou explicar uma coisa. O cara quer fazer comparação. Quem foi melhor, Maradona ou Zico? Primeiro que eles querem fazer com o Pelé, já não cola. Não, esquece. Como diz o Edu, ponto esquerda, fala pra mim, Pelé de outro mundo. Pelé não compara. Messi, Cristiano Ronaldo, Maradona, Zico, não compara. Porque o Pelé ele era perfeito. Ele era a soma dos 4 juntos. Mas pra mim o maior jogador do mundo foi o Zico. Porque o Zico, além de ele ser um grande jogador, era um grande profissional de futebol. Ele era exemplo em treinamento, ele era exemplo na família, fora do campo ele era exemplo em tudo, era exemplo com a imprensa, não desrespeitava ninguém, sempre respeitou todo mundo. Eu me lembro quando eu fui convocado para a seleção brasileira, estava eu, o Éder, do Atlético, e o Luizinho. O Éder chega e lá na seleção, apresentando no Hotel Chefe no Rio, nem lá me cumprimentar não foi, o cara jogava comigo. Eu sentei lá atrás, primeira convocação, tô lá olhando Zico, Falcão, Sócrates, tá louco, Júnior, aquela outra também que jogava muito, só fera lá, né? Aí de repente, o Zico só lá na frente, foi lá atrás, falou, bom aluno, senta na primeira carteira, parabéns na tua convocação, Elza, vamos sentar do meu lado. Então ele jogava bem em todo lugar. Então pra mim foi o maior do mundo. Ele era um líder. Aí você pega o Maradona, que exemplo é o Maradona? Droga. A vida toda foi isso. Posso falar isso porque é verdade, né? Aí você pega o Messi, é o pé esquerdo. Se eu fosse hoje o volante marcasse o Messi, eu não jogaria, porque eu ia marcar o pé esquerdo dele. Até hoje não se confiar disso. Ah, mas o pé direito, deixa ele jogar com o pé direito. Vê se ele vai render o que ele rende. Não sai nada. Não sai, só que futebol. Aí o Cristiano Ronaldo é um bom jogador. É um bom jogador. Mas não tem aquela genialidade. Mas não tem a genialidade do Pelé, do Zico. E de um próprio Maradona e de um próprio Messi. Mas é um jogador de destaque também. Fisicamente ele é muito bom, né? Fisicamente ele é muito perfeito. É um profissional de futebol. É, profissional. Tanto é que ele está nessa lista dos melhores. E o Ronaldinho Gaúcho, que foi uma das últimas estrelas do Brasil, esse jogou muito também, tem que respeitar. A gente vai montar uma seleção com quem você jogou, mas acho que vai ser a mesma, né? Você jogou com todos eles? Joguei com todos eles. Seria a mesma? Seria mesmo, só que aí você tem que pôr eu aí na seleção, né? Mas aí agora você pôs eu de técnico aqui, eu tô escalando. É, escala. Seria a mesma seleção. Aí é você que escala, você que vai pôr eu. Acho, né? Não sei. Também o melhor com quem você jogou, seria o Zico também? Ah, seria o Zico. Também. Seria o Zico, disparado. E alguém que você não jogou, que você viu jogar, mas você gostaria de ter jogado com ele? Que você admirava? 2. Pode falar. Pelé e Eusébio. Quando eu fui vendido para o Benfica, eu estava sendo vendido para o Real Madrid. Eu não quis ir para o Real Madrid. Estavam os dois brigando. Eu falei, eu quero ir para o Benfica. Por quê? Porque eu quero conhecer Eusébio. Porque o Eusébio trabalhava na comissão técnica. Meu ídolo. Quero conhecer ele. Porque o Pelé eu conheci aqui no Brasil. Tinha participado de programa de televisão com ele. E tanto que quem foi me receber no aeroporto foi o Eusébio. Quando eu desci no avião, o Eusébio estava lá para me receber. Esse jogava muito também. E não posso. É os dois. É os dois. Não posso esquecer do Edu, meu ídolo do Santos, ponta esquerda. Edu? Ah, esse Edu jogava demais também. Era o de Joãozinho do Cruzeiro. Puxa vida, que jogador. Foi o Joãozinho que faleceu? Não, o Joãozinho mora nos Estados Unidos. Quem faleceu com acidente de carro foi Zé? Foi o Roberto Batata. Roberto. O Joãozinho, fui fazer uma palestra
nos Estados Unidos, em Boston, e tinha 600 pessoas sentadas. Quando eu olho assim, está o Joãozinho em pé na porta para ouvir minha palestra. Comecei a palestra, foi aquele lá, o Joãozinho. Parei a palestra. Ô, gente, um minutinho só. Joãozinho, faz favor, vem sentar do meu lado aqui, porque você é craque. Levei lá no palco, lá em cima, para morrer. Ficou do meu lado na palestra, o tempo inteiro abraçado com ele, fazendo a palestra. Esse foi um grande jogador também. Os jogadores antes admiravam mais os seus ídolos que hoje, né? Hoje a rapaziada é meio... Hoje ídolo é pouco, né? Você não tem... Você pega o Neymar, é ídolo, né? Pega o Ronaldinho Gaúcho, parou já, é ídolo. A minha época não, a minha época você pegava o Sócrates, era ídolo, pegava o Zico, era ídolo. Falando em termos de seleção, chegando no Atlético, o Éder era ídolo, o Cerezo era ídolo, Reinaldo era ídolo, Paulo Zidoro era ídolo, João Leite era ídolo. Então, sim. Você jogou com o João Leite também? Joguei. A pergunta é se ainda joga futebol. Parou, mas jogou ou brinca? Não, brinco, sempre brinquei. Agora que eu estou parando mesmo, definitivo, porque meu joelho não dá mais. Mesmo machucado, eu vou, participo de eventos esportivos para ajudar as pessoas, né? Que é tudo que tem que ajudar as pessoas, eu vou. Inclusive, uma coisa que hoje, por exemplo, muitos aí jogadores vivem dos jogos de Master. Sim. Dá um dinheirinho para cada um e ajuda muito isso. E quando eu parei de jogar futebol, eu falei que eu nunca cobraria para jogar futebol apresentando no Master ou mesmo amador, fui convidado. Eu não cobraria de ninguém, porque eu parei com o futebol. E é o que a gente falou lá no começo, hoje tem muitos jogadores que dependem disso. Depende disso. Porque não tem mais a renda. Depende disso. Depende desses jogos. E tem muitos que sobrevivem bem. Os Masters do Flamengo mesmo vivem totalmente isso aí. Mas lá atrás, lá em Machado, se você não começasse a jogar bola, não tivesse começado com futebol, teria algum outro esporte que você gostaria de praticar? Olha, eu jogava muito futsal e jogava handebol. Handebol também? A minha irmã a Elza, gêmea comigo, foram 2 atletas. A Elza foi campeã brasileira de natação. Mas se eu fosse o esporte, com certeza que seria o futebol, futsal e o voleibol e o handebol. Eu gostava muito de handebol. A pergunta aqui seria para indicar 3. Você teria 3 nomes para indicar que você conhece aqui na região? Para estar sentado aí? Que já vieram aqui? Pode ser, que você gostaria de ouvir a história deles também. Seria muito importante o Ney em Pinhal, que foi um atleta bacana. O Guará de São João da Boa Vista, Palmeirinha de São João da Boa Vista. Você jogou no Palmeirinha também, não? Não. E o Vitor. Lateral? Lateral que jogou, não sei se já veio aqui, no São Paulo. Eu fiz contato com ele, mas ele estava com os jogos do Master. Tem que tirar, né? Você fez contato comigo, aí eu vim aqui, né? Aí eu vejo, é uma coisa, eu não admito isso dos ex-jogadores, né? Outro que você está aqui na porta da tua casa, tem que trazer, que tem história linda, chama Mirandinha. Tá? Esse também é um exemplo, jogou no Palmeirinha também. Eu citei 4, né? Mas você pega, às vezes, o jogador que tem um nome a mais, ele troca. Ele quer dar uma... Ele está precisando, às vezes, de um negócio desse aqui, mas ele ainda mantém aquele pé alto dele, que acha que ele ainda joga. Com todo respeito aos ex-jogadores, com todo respeito, mas tem que aprender que aqui é o momento de contar a história. Aqui aparece as coisas para ele lá na frente. Sim. E às vezes o cara, por vaidade, não vou lá não. Acho que eu vou dar entrevista para aquele cara lá. Eu, por exemplo, eu dou entrevista para a Globo, para a Cultura, para a Bandeirante, para todo mundo eu dou entrevista. A mesma coisa que eu dou aqui. Eu vim aqui para contar história, eu vim aqui para contar história. Sim. Eu vim aqui para participar de um programa, preocupado, inclusive, porque já era sexta-feira passada, mas eu acabei tendo um compromisso, você me desculpa, pedi desculpa para você. Imagina. Eu fui para um negócio que voltaria num dia, acabei tendo que voltar no outro, mas o meu compromisso com o Edinho só não acabou, eu vou aí. Vocês não imaginam o sacrifício que eu fiz para chegar aqui hoje. Na hora de sair, apareceu 1000 problemas. Aí todo mundo aí, por fim, você vai? Eu falei, a Elza foi, me deu um beijo, falou assim, vai devagar e tal. Aí vai lá no carro, até lanche eles colocaram para mim.
Eu falei, não dá tempo nem de parar para comer. Elas fizeram lanche, ela com a Regina. Sim. Fizeram lanche, fizeram banana, fizeram fruta, fizeram tudo para mim lá. Quer dizer, meu carro estava em Pouso Alegre, aí peguei outro carro da Regina, vim no carro da Regina, mas eu vim. Mas que eu vim, eu vim. Então, as pessoas têm que entender a importância de um programa como esse. É muito importante isso. Né? Igual vocês trouxeram aqui vou falar o Guapo, né? O Dr. Zé Antônio. E é bom o povo conhecer, porque muita gente conhece ele como delegado. Mas tem que saber que ele saiu do esporte, tem que saber o ser humano que ele é. Né? Da vida também. E o próprio Moacir Guaçu tem uma história bonita no futebol. Ele trouxe aqui no programa. Então todos esses que você tem trazido aí, parabéns. O Mirandinha, eu já falei com ele essa semana. Até a gente já está agendando um dia para ir lá e fazer. Vai vir com o maior prazer para falar. O Elcio falou que é para você vir aqui. Porque o Miranda jogou comigo no Palmeiras. Eu tenho história do Miranda no Palmeiras. Você sabe não, da história do Miranda comigo no Palmeiras? Posso contar? Claro. Foi jogar Palmeiras e Grêmio, no Campeonato Brasileiro. E o jogo, e o Palmeiras o Mirandinho estava numa fase ruim no Palmeiras, não fazia gol. O negócio dele era fazer gol, né? E a torcida, que é a torcida Mancha Verde do Palmeiras, pegou no pé do Mirandinho ao ponto de ameaçar até de pegar os filhos do Mirandinho na escola. Ouviu o Hernandes ali? O Hernandes, inclusive, era um dos filhos de Diego Hernandes, que ia pegar na porta da escola, que ameaçando o Mirandinho. Aí fomos jogar contra o Grêmio. E o Mirandinho não era meu companheiro de quarto, eu era o capitão do time, e meu companheiro de quarto era o Veloso. Aí eu resolvi mudar, porque eu vi o Mirandinho diferente. Eu falei, não, vamos mudar, aí vai eu e o Mirandinho no quarto. Eu queria conversar com ele sobre esse negócio de fazer gol. Quando eu chego no quarto, o Mirandinho pega a bolsa dele e tinha um revólver 38 dentro da bolsa. Eu falei, o que é isso aqui, Miranda? Ele falou, Elzo, se eu lá naquele jogo lá hoje, lá no jogo no Morumbi, se aquela Mancha Verde pegar no meu pé, na hora que eu sair, eu quero arrancar esse revólver, vou meter fogo naquele povo tudo, vai pegar uns 3, 4 lá. Eu falei, Miranda, você tá ficando maluco, rapaz, você tá doido. Eu não convenci ele de nada, ele quer a bolsa, tá bom, vamos pro jogo. Aí chega lá, começa o jogo, tal, o Mirandinha jogando, aí termina o primeiro tempo, gol do Mirandinha, gol do Ditinho Souza. Ditinho Souza também é outro que mora por aqui, né? Mora aqui. Não sei se já veio aqui, já veio? Eu tô no pé dele, ele também recruza em casa, mas ele vai vir. O Ditinho Souza, gol do Ditinho Souza, gol do Mirandinha. Aí termina o primeiro tempo, no vestiário, a torcida Mirandinha, gritando Mirandinha, falei, tá vendo como é que muda? Aí quando ele volta pro segundo tempo, o Mirandinha divide uma bola no comecinho do segundo tempo e divide com o tal de Darcy, um volante que tinha no Grêmio, e o cara com aquela trave de alumínio deu um coice, o Mirandinha caiu no chão e pegou na cara do Mirandinha, só que explodiu a cara do Mirandinha. E eu estava perto do lance, quando eu vi a cara do Mirandinha, o Mirandinha levantou correndo para pegar o cara e eu segurei o Mirandinha. Eu falei, não, você machucou. E deitei o Mirandinha no chão e chamei o árbitro. O árbitro, quando viu, falou, nossa senhora. Aí o árbitro já gritou pro médico, ele tá correndo, já expulsou o cara lá. E nisso eu lembrei do revólver na bolsa do Mirandinha. Eu falei, e agora que revólver tá lá? Esse povo vai pegar a bolsa do Mirandinha e vai levar pro hospital com ele. Vai abrir essa bolsa? Já viu o que vai virar isso? Eu falei, meu Deus, tem que dar um jeito de tirar esse revólver de lá. Eu peguei, desci o vestiário, corri lá enquanto atendi o Mirandinha ali e tal. Aí quando eu volto pro segundo tempo, que eu chego, que eu volto para entrar em campo, né? Que eu fui correndo, peguei aquela bolsa, peguei o revólver do Mirandinha e pus na minha bolsa. Mudei de lado. E vim, quando eu tô saindo, um árbitro, com o cartão na mão. Falei, eu vou dar o cartão, onde você foi? Expulsar você, pelo amor de Deus. Eu salvei o Mirandinha ali. Só que eu vi aquela pancada, me deu uma dor de barriga, eu fui no vaso lá embaixo. Eu ia fazer aqui no meio do campo, tão nervoso que eu fiquei. Aí o árbitro, coitado de você me perdoa. Eu falei, então tá. Mas fui lá salvar o Mirandinha. Mirandinha me dá trabalho até hoje. Aí fui lá, peguei o revólver dele. Aí tá bom, o Mirandinha fez a cirurgia no rosto, então passo os 2 meses, eu vou lá no hospital, o Mirandinha no hospital ainda, né, porque o negócio dele foi grave, cheio de fio aqui na cara, cheguei lá, aí que começou a falar, ele falou, capitão, e o revólver? Falei, tá lá em casa, Mirandinha. Mas deu o revólver dele. Um homem daquele tamanho. Agora no futebol, eu perguntei da sua vida pessoal, no futebol tem alguma coisa que você se arrepende
Não Também posso dizer, porque o futebol foi tão bom para mim, né? Que eu não posso falar, por exemplo, de estar naquele lance que eu machuquei o joelho naquela hora. Foi o quê? Foi sozinho ou foi uma pancada? Não, foi uma pancada. É. Nós estávamos contra o Nacional em São Paulo e foi uma covardia do cara lá. Eu tinha acabado de voltar da seleção, ele estava ganhando o jogo, eu fiz os 2 gols também, fiz um gol e dei um gol. Estava 2-0, comecei no segundo tempo, ele resolveu me pegar e foi feio, foi feio. Aí você fala assim, aquele lance lá, eu arrependo de estar naquela hora. Arrependo de ter ido naquele jogo, porque eu não precisava, porque eu estava dispensado. Vou te mostrar mais um vídeo, pode ser? Pode. Deixaram mais um vídeo para você. Ó. Boa tarde, Edinho. Tudo bem? E eu sei que você está com uma figura ímpar aí do seu lado, nosso grande Elzo, pessoa com quem eu tive o prazer de conviver, dividir uma parte da minha vida, né? Das nossas vidas aí, no ginásio pinhalense. Era um senhor de um atleta, comprometido, dedicado, era um indivíduo que se superava em todos os campos. Principalmente, Edinho, o Elzo passou por um momento turbulento na carreira. Ele teve um problema no joelho, lá pelo ginásio pinhalense, né? Teve que se submeter a uma cirurgia, na época uma cirurgia muito delicada, né? Mas se superou, né? Foi lá para a Inter de Limeira, foi para o Atlético Mineiro, onde passou virou ídolo, né? É ídolo em Portugal, disputou uma Copa do Mundo, foi os melhores jogadores da Copa, o preparo físico mais exemplar. A esse grande ser humano, grande irmão que eu tenho no futebol, realmente superou muitas situações para chegar onde chegou. E chegou no ápice, né? Que é disputar uma Copa do Mundo. Eu quero que você faça 2 perguntas para o Elzo. A primeira, o que o Tele Santana falou para ele na preparação para a Copa, que mexeu com o psicológico dele e que na verdade era para testar, né? Então quero que ele conte essa história aí, que é uma história muito bonita, né? E que ele conte também, foi quando ele bateu um pênalti no Mineirão pelo Atlético Mineiro. Depois que ele bateu o pênalti, o que ele correu para fazer? Então fica aí o meu depoimento em favor aí do Elzo. Estamos aqui, Elzo, vamos marcar uma hora aí para a gente bater um papo, né? Tomar um chopes. Edinho, você também, forte abraço. Abração para vocês. Ô Elzo, um abraço, meu amigo, no teu coração. É um prazer muito grande estar falando um pouco de você. Você marcou muito na minha vida, marcou muito no time do GPA que jogou comigo, marcou pela pessoa maravilhosa que você é e pela sua humildade. Na minha opinião, você foi um dos melhores jogadores que jogou na posição que era minha. Até me lembro quando você chegou em Pinhal, falar que eu era o volante e que você não ia jogar no meu lugar. No fim, eu precisei jogar de meia direita para você jogar de tantas qualidades que você tinha. Para mim, foi um prazer muito grande e está sendo um prazer muito grande de fazer essa homenagem aí para você. E eu quero que Deus abençoe você e sua família e que estamos esperando você para uma visita. A história do Tele, quando eu cheguei no Atlético, na seleção brasileira, na lista dos 30 atletas, que eu fiquei na lista dos 40, os 30 chamava. E eu fazia o mesmo que eu fazia no Atlético Mineiro, que eu fazia aqui no Pinhalense. Eu era o primeiro a chegar no treino e o último a sair. O treino terminava às 5 horas da tarde, eu ficava no campo treinando. O treino ia começar às 9 da manhã, eu chegava às 7 horas, eu estava com o roupeiro lá. 8 horas eu já estava no campo treinando. E quando eu cheguei na seleção brasileira, a gente fazendo uma preparação para ir para a Europa. Aí eu peguei e continuei fazendo a mesma coisa. Aí um dia, terminou o treino, já estava escuro já na Toca da Raposa. Aí eu saí, fui tomar banho. O jantar era às 7h30, e isso era mais ou menos quase 7 horas. Aí eu entro no vestiário para trocar de roupa, tomar banho. Eu tirei a chuteira, tirei a meia, entrou o Tele, com a toalha amarrada na cintura. Falei, Elzo, agora? Fui fazer um treinamento ali, porque apesar de ser técnico da seleção brasileira, ele não conversava com ninguém, ele não
Fazia a parte tática dele lá e pronto. Me deu os parabéns da convocação e pronto, não tinha papo. Aí ele falou pra mim assim, foi até bom que eu quero ter uma conversa com você. Fechou a porta do vestiário, trancou. Falou pra mim assim, Elzo, craque aqui é o Zico, é o Falcão, é o Cerezo, é o Dirceu, é o Éder, é o Careca, é o Leão, é o Oscar, o Júnior. Você não joga nada. Se você acha que esse negócio que você está fazendo treinar mais, você está me enganando, você está enganado. Eu convoquei 30 atletas. Você é o primeiro a ser cortado. Só não cortei ainda porque nós vamos viajar para a Europa, mas você pode ter certeza que eu sou o primeiro cortado da minha lista. Então, vou dizer uma coisa para você. A minha vontade é dar um tapa na tua cara, arrebentar essa tua cara de mentiroso que você tem. Isso é mentira para mim que você está fazendo. Você é um moleque, rapaz. Seu moleque, você pode sumir daqui, que eu vou te matar. Some daqui, some da minha frente. Aliás, eu vou sair. Se eu ficar aqui, eu te bato. Ele tremendo, de nervoso, a ver o pescoço dele estufou. E bateu a porta do vestiário. Eu levei um susto, cara. Você imagina. E eu comecei a chorar. Mas eu chorava, igual uma criança. Entrei debaixo de chuveiro, mas eu chorava debaixo de chuveiro, mas eu chorava. Chorava, falei que sabia de uma coisa, eu vou embora daqui. Se eu não jogo nada, vou embora daqui. Aí saí de chuveiro ali, chorando, com lágrimas nos olhos. Tomei banho, troquei de roupa e subi. Aí estava todo mundo sentando para jantar. Passei direto, não fui jantar. Fui lá pro meu quarto. Cheguei lá e comecei a arrumar minha mala. Fiquei sabendo de uma coisa, eu moro aqui em Belo Horizonte mesmo, nós estamos aqui na Toca da Raposa. Por 4 horas da manhã eu saio daqui e vou embora. E nisso eu estou dobrando a minha roupa, chegou o Edinho, o Oscar e o Zico. Ô Elzo, mas você não foi jantar? E nisso eu estava com o olho vermelhinho, tanto chorar, mas vermelho. Sabe o que é vermelhão? Quando você entra na piscina, enche o olho de cloro. Eu estava daquele jeito, inchado meu olho. Aí o Zico falou assim, aí eu levantei a cabeça, você tá chorando? Eu falei, não Zico, não sei o que aconteceu no meu olho aí, rapaz, eu acho que foi sabonete e tal. Eu falei, não rapaz, vai pegar um colírio lá, peraí, vou chamar lá o nocaute. Eu falei, não, já falei com o senhor nocaute lá, que era o massagista. Ele falou, mas você não foi comer? Eu falei, não, Oscar, você não foi comer? Eu falei, não Oscar, eu tô sem fome. Eu não tô com fome. Rapaz, o tanto que você treina, você tem que alimentar. Eu falei, não, for o lanche das 10 horas aí, eu lancho mais, eu como mais. Pode ficar tranquilo. Falei, Zico, você não tá chorando mesmo? Eu falei, não tô chorando. Aí eles pegaram e saíram do quarto. E eu continuei dobrando a minha roupa, e nisso lá começou a pingar você na roupa. Dobrando tudo certinho e tal. Fechei a mala. Aí peguei o zíper. Quando eu cheguei para fechar o zíper, parei, peraí. Se eu não jogo nada, se eu não presto, se eu não sou craque, por que, desculpa a palavra, porque eu não falo palavrão, mas desculpa, por que esse desgraçado desse técnico me convocou para a seleção brasileira? Por que eu estou aqui? Quer saber de uma coisa? Eu não vou embora é nada, eu vou treinar mais. Fui lá para a cozinha e falei, me traz um lanche aí, com o olho vermelhinho. Aí veio o nocaute, falou, nocaute, dá um colírio. Eu dei, depois pingou o colírio clarinho no meu olho. Sentei lá, só comi um prato de arroz com feijão, só arroz com feijão. E eu chegava, o Chimbica chegava na rouparia, era 7h30. 7 horas tá na porta lá do Chimbica. Aumentei mais meia hora para chegar. O Chimbica, ué, já tá aí. Falei, não, vamos, dá meu material que eu vou treinar. Ia lá, pum, treinava. Terminava o treino, eu treinava meia hora a mais. E papai, nem confiança, nem olhar na cara dele. Passou. Virei titular da seleção brasileira. Copa do Mundo, melhor jogador do Brasil na Copa. Melhor preparo físico do mundo. Vim embora pro Brasil. Quando chega no Brasil, um mês depois eu saí para almoçar numa churrascaria. Eu estava vindo do centro, falei, não tinha treinado de manhã, não tinha treinado à tarde. E eu falei, vou almoçar e depois eu vou lá para o Atlético. E naquela época eu não podia sair na rua, o povo juntava na gente, era complicado. Aí eu
Entrei no restaurante, os garçons tudo parou na porta, o Elzo, entrei. Quando eu entro, tem ele saindo. Ele e o filho dele. Olhou, Elzo, que bom que você está aqui, quero ter uma conversa com você. Mas mesmo tom de bravo, a vez estufou no pescoço dele. Falei, ai meu Deus do céu, o que eu fiz dessa vez? Falei, vamos sentar ali. Aí veio o garçom para servir, o garçom saiu comer rodízio. Ele falou, não, depois ele pede a comida. Eles já tinham almoçado, né? Aí ele pegou e falou assim, você lembra aquele dia que eu chamei você na Toca da Raposa, que eu fui no vestiário, que eu te dei aquela bronca no vestiário, você lembra disso? Eu falei, mas claro que eu lembro, nunca vou esquecer aquilo, chefe. O que você fez? Eu falei, eu chorei demais debaixo de chuveiro. O que mais você fez? Eu arrumei minha mala, dobrei minha roupa, falei assim, 4 horas da manhã eu saio daqui, eu vou embora. E por que você não foi? Eu falei assim, eu não fui porque eu olhei para minha mala, olhei para mim no espelho e falei assim, se eu não jogo nada, o que eu estava fazendo aqui? Deu tua mão, minha mão. Quem vai chorar sou eu, você entendeu o meu recado, você foi o melhor do mundo. Me deu um beijo e começou a chorar. Ele põe tudo dele da vida dele que eu fui o maior jogador do mundo. Quer dizer, ele me viu um potencial que ele precisava dar uma dura em mim para me melhorar mais ainda, porque a minha disputa era muito grande. Se disputar com Batista, Falcão e Cerezo não era fácil. E ele viu que eu tinha condições, que eu tinha, mas eu tinha que superar tudo. E ele mexeu comigo. Se eu fosse um fraco, eu tinha arrumado a mala e tinha ido embora, ia ser normal. Ele saiu e foi embora. Era mais um. Na cabeça dele ia falar, pô, não aguentou nada, não aguenta nada esse cara. E a outra do Guapo, Do pênalti. do Zé Antônio. Aí jogando Atlético Cruzeiro, 120 mil pessoas no Mineirão, 130 mil. Lotada, final do Campeonato Mineiro. Falta 10 minutos para entrar em campo, o Nelinho sentiu uma fisgada na coxa. E o Joãozinho era o melhor jogador do Cruzeiro. O técnico me chamou e falou, capitão, vem cá, vamos resolver que eu já fiz assinado já os jogadores do banco de reserva na época, que tinha 15 jogadores, só 16 jogadores ficaram no banco. Ele falou, você vai pro... E agora, capitão? Dá uma ideia aí, não tem nenhum lateral no banco. Eu falei, eu vou de lateral, marco o Joãozinho. Só que terminou o jogo 0x0, a prorrogação 0x0. Aí quando termina a prorrogação, o técnico me chamou, que era o Procópio, falou, capitão, vem cá, vamos escolher os 5 batedores. Aí eu fui lá, Éder, Paulo Isidoro, Sim, Everton. Aí quando chegou o quinto, falei, e o quinto? Ele falou, o quinto é você. Falei, eu nunca bati pênalti, vai bater hoje. Falei, não, eu não bato pênalti, não, você vai bater, você é o capitão. Ah, meu Deus do céu. Vai eu pro meio do campo, me deu uma dor de barriga, me deu uma cólica. Eu falava assim, por que eu não parei de jogar bola quando o médico ele tinha? Por que eu tinha que mexer com isso? Eu tava no Atlético fazia 4 meses. Era final do Mineiro? Final do Campeonato Mineiro. Aí eu falei, tomara que esse pênalti acaba antes, não chega em mim, olha o quinto. E eu nervoso, a minha cólica na barriga, aquilo foi misturando a barriga. Eu nunca vi tanta dor. Eu falei, vou fazer aqui no meio do campo, mas fiquei ruim mesmo. O Milton Neves conta isso. Um dia se conversar com o Milton, eu ia contar, que ele era repórter da Rádio Bandeirante. Aí eu peguei, bate um, bate o outro, ninguém errou. Chega no quinto do Cruzeiro, o tal de Douglas errou. Se eu fizesse, era campeão. Eu acho que eu demorei uma semana para ir no meio do campo, até na bola. Tanta dor de barriga que eu tava. Aí eu indo pra lá, parei assim no meio, assim, falei, não posso, eu tenho que segurar. E aquilo tava na porta, que barulhão. Falei, nossa senhora. E a torcida do Cruzeiro, errou. Aí eu pus a bola. Afastei pra bater, nem olhei o gol. Pus a bola, nem olhei. E aquilo foi suando frio, que eu passando mal, eu chutei a bola. Eu nem vi. Peguei e dei um chute na bola, o goleiro pulou de cá, a bola entrou no ângulo, lá do outro lado. Foi que barulhinho na rede, como mais lindo do mundo. A torcida do Atlético é campeão, veio nosso time, todo mundo correndo, eu saí correndo e desci o túnel, foi embora. E nisso ninguém entendeu nada. O capitão do time é que eu desço correndo daquele jeito, que isso aconteceu, ninguém entendeu, né? Aí a comissão técnica desceu atrás do Toneiro, Lasmar, Lacerda, preparador físico, Procópio, só todo mundo correndo atrás de mim. E era comprido assim, ó, e tinha uma escadinha lá no final, lá, eu já subi e já entrei pro banheiro. Aí de repente o Toneiro chegou na escada assim, Elzo, o que aconteceu? Falei, doutor, vai bater o pênalti lá, é dor de barriga.
O Tonete sentou pro pó. Aí quando eu saio, veio o Milton Neves de mim. Pô, tô aqui lá do Elzo aqui, o Elzo, que eu tinha tomado, já tinha ido no banheiro, tudo, tô voltando. Elzo, tô aqui perto de você saiu correndo, você fez um golaço e tal, né? Você saiu correndo e tal, o que aconteceu? Eu falei assim, Milton, dor de barriga, Milton, fui no vaso aí. Põe eu numa fria dessa, Milton. Até hoje o Milton Neves, eu falava Bandeirante, isso, né? O Milton conta isso, ele até chora de rir. Aí bonito é no outro dia, né? No outro dia eu tô lá em casa vendo o Globo Esporte. É bonito aquilo lá, né? Aí Léo Batista. Papá, final do Campeonato Mineiro, decisão por penalidade. Aí quando chega a minha vez, né? Esse é o capitão, esse sabe tudo. Aí eu bato, só mostra eu bater no pênalti, não mostra eu correndo não, né? Aí bato o pênalti lá no ângulo, aí ele fala, Léo Batista, quem sabe, sabe, esse sabe tudo, nada, nem meu que eu chutei com a bola. Mas foi campeão. Mas foi campeão. Levantou a taça. Levantei a taça, campeão. Isso que ficou pra história, né? Ficou na história, depois eu voltei pra pegar a taça, né? Saí com a taça ainda rindo. Olha, vou pedir pra você só olhar ali pra câmera agora, que alguém vai pegar esse vídeo aqui daqui a 50 anos pra dar uma olhada. Tá? Quero que você deixe um recado para quem pegar esse vídeo para ver daqui a 50 anos. O que você falaria para essa pessoa? Olha, tomara que quem pegar esse vídeo seja amante do futebol. Porque eu ainda peguei no nosso país aqui o país do futebol. O país daqueles garotos que nasciam das peladas, dos campos de terra, aqueles que jogavam descalço, né? E eu sou daquele tempo. E fui um grande vencedor dentro do futebol, acabando chegando a jogar até na seleção do mundo, seleção brasileira, Copa do Mundo. E pode ter certeza que aqui atrás teve gente que gostava do país, e um deles sou eu. Tive o privilégio de representar o país numa Copa do Mundo, e não só ir numa Copa do Mundo, mas jogar e ser o melhor. Grande abraço. Nesse tempo que a gente teve aqui, teve alguma coisa que eu não te perguntei, ou que a gente não comentou, e você gostaria de falar? O mais importante na vida da gente, de tudo isso, as conquistas, você é um vencedor, a sua esposa é uma vencedora, e eu também sou um vencedor. E dentro do futebol eu procurei ser o melhor sempre. Então nós temos que acreditar numa coisa, nós podemos ser o melhor em tudo aquilo que nós fazemos, não é só no futebol. Você pode ser o melhor médico se você dedicar, você pode ser o melhor advogado se você dedicar. Então nós podemos ser o melhor em tudo, desde que a gente acredita, desde que a gente tem certeza, desde que a gente saiba o que quer. Nós temos que querer para a vida da gente. Está aí um exemplo, o Dr. José Antônio, que já esteve aqui, que de atleta do Pinhalense, de jogador do Pinhalense, que estava naquele quarto deitado comigo, que ouviu uma conversa sobre estudar, e que hoje é seccional, delegado aqui na nossa região, Campinas. Então tudo na vida da gente a gente tem que querer, tem que acreditar, e acima de tudo respeitar as pessoas. Aí você vai ter sucesso. Mais uma vez eu quero te agradecer por ter aceito o convite, por nos dado o prazer de dividir um pouquinho da sua história com a gente. Hoje eu não estou falando agora só de mim, eu estou falando por todos que vão estar vendo esse vídeo a partir de hoje. Foi um prazer te conhecer melhor. Ok? Muito obrigado. Antes, eu posso encerrar com uma coisa aqui? Claro. Queria parabenizar a Ecobir aqui, que está aqui patrocinando aqui esse trabalho bacana que o Edinho tem feito. Queria parabenizar aqui a Companhia do Salgado, gente, que está aqui participando. Nós do esporte precisamos de pessoas como vocês, de contribuir para isso, né? Porque às vezes fala assim, pô, a cerveja, ela não combina com o esporte. Mas quando você deixa de jogar futebol, ela faz parte do teu dia a dia para que você tenha uma vida saudável. Obrigado, Ecobir. Obrigado, Companhia do Salgado. Muito obrigado. 10. Obrigado demais. Pessoal, peço a todos vocês que estão vendo esse vídeo, ajuda a gente a disseminar esse vídeo, a espalhar esse vídeo, compartilha no Facebook, vai lá no YouTube,
se inscreve no nosso canal, segue a gente no Instagram, ajuda a gente a levar essas histórias para mais pessoas. Tá? Hoje foi o Elzo, essa grande história, tá? Esse grande ídolo do nosso país está aqui. No próximo vídeo vai ser mais uma figurinha carimbada aqui da nossa cidade, da nossa região. Pessoal, obrigado por mais esse vídeo. Até o próximo. Tchau, fica com Deus.